Boa noite. Pronto, eu estava procurando meu microfone. Vamos começar. Estou muito feliz de fazer essa live hoje. Contar com a participação da Márcia, que já vai me mandar a solicitação aqui para entrar também. E Márcia é um nome muito forte no mercado, é uma potência dentro do mercado, uma pessoa fantástica, profissional incrível. Eu tenho muita honra em dizer, nossa, minha irmã vai me matar na hora de editar, eu tenho que ficar sem óculos. Senão vai dar tudo certo. E tenho muita honra em dizer que a Márcia é minha amiga, uma profissional muito parceira. E vamos lá. Já vou esperar ela entrar aqui e já vou... a Marcinha entrou, vou esperar o pedido de solicitação dela e a gente começa. Rodrigo na live também, Luana na live. Vocês estão me ouvindo bem? Tá a solicitação da Márcia aqui, aceitar. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Márcia? Boa noite, meu amigo, como tá? Graças a Deus, tudo bem. Tudo Hoje eu bem. entrei de azul para... Tem um grande significado o azul para mim, né? Você sabe. Queria dizer que essa live é patrocinada pela Arcádio e pela Varedes. Muito bom. Olha, eu quero te agradecer pela honra de ser a primeira convidada de muitas. O meu sócio, meu parceiro, né, meu companheiro, Rodrigo Gouveia, vai ser também um dos convidados. E tenho certeza, a Lu vai ser uma convidada importante também. Tanta gente boa vai passar por aqui. E ser a primeira é uma honra imensa. Ainda mais pelo relacionamento que a gente tem, pela admiração mútua, né, pela amizade, pela troca infinita dos memes impublicáveis. A gente tem o neurônio que a gente compartilha, então eu quero te agradecer. É uma honra imensa ser a primeira de muitos profissionais maravilhosos que vão passar por aqui. Para mim, é uma alegria muito grande, estava falando antes de você entrar. Primeiro que você é uma potência do mercado, né? Você é uma profissional absolutamente competente, reconhecidíssima, e com uma coisa que eu entendo que é um diferencial e tem faltado muito no nosso mercado como um todo, que é campo. Eu acho que os nossos profissionais, muita gente entrou por um viés completamente acadêmico da coisa. E a gente tem visto muito pouca prática de mercado. Muita gente que fala de assessoria sem assessorar, fala de campanha sem fazer campanha, fala do marketing como algo completamente acadêmico. E a gente não consegue trazer isso para a prática, né? Para a gente construir aplicabilidade para dentro do mercado. Então fica muito no campo teórico. Então, antes de qualquer coisa, eu queria te perguntar o quanto o campo interfere na criação de conteúdo? Muito, interfere muito. É completamente diferente. Você fez uma observação que é uma parte da minha carreira, da estrutura que a vida me deu, que eu me orgulho muito de ter tido muitas experiências em campo. Eu sempre comento com meu sócio, meu parceiro, meu parceiraço em grandes projetos de vida, assim, que é o Rodrigo, eu sempre falo para ele, que eu falo assim, olha, é difícil alguém chegar, algum assessor chegar fazendo uma reclamação que eu nunca tenha ouvido falar, que eu não saiba, que eu nunca tenha vivido. Eu posso não ser especialista nisso, mas eu sei mais ou menos como funciona, eu já passei perrengue nisso, então isso te dá uma sensibilidade muito grande, de como isso vai chegar, porque você já esteve lá na comunidade, você já andou no carro com um político, você sabe como que é a rotina de um político, como que é a pressão emocional de um político. Eu sempre falo também que a gente tem dificuldade de entender os políticos, porque a gente, por mais que a gente
palestre, faça comunicação, faça post, mas a gente não sabe como é ter a privacidade completamente invadida, né? Você comemora muito uma grande alegria e depois vem aquela decepção de sentir que tudo que você faz vai ser mal interpretado por algum grupo, vai servir como arma contra você, inclusive na sua vida pessoal. Então, assim, você fica preocupado com o que os seus filhos mais jovens estão fazendo. Essa dor, porque será que meu filho está aprontando? E aí amanhã eu posso estar no jornal? E aí, com a minha foto bem grande, a minha mulher vai sofrer. Então, é um conflito. Tem as partes boas, mas eu quero falar dessas porque essas são pouco faladas. Então, o secretário de comunicação, secretário altamente sobrecarregado emocionalmente, não só tecnicamente. Muito. Porque é a vida. É a vida. É a vida do vice, é a vida do prefeito, é a vida do vereador, é constantemente uma tensão. Então, quando você viveu isso, eu tive a honra, a alegria de começar a trabalhar com o Instagram quando o Instagram surgiu. Então, eu comecei a desenvolver e sei a diferença da primeira versão do Story. Eu entendi para que ele foi criado. Você lembra que foi para competir com o Snapchat? Eu entendi a lógica quando surgiu o Reels, depois eu fui vendo as mudanças que aconteceram dentro dessa plataforma. Hoje eu vejo o Instagram e quantas plataformas diferentes existem dentro de uma. E o campo me dá essa conexão com as comunidades. Eu estou escrevendo, eu estou aplicando um plano estratégico que foi feito por pessoas geniais, que tem muito número, muita pesquisa, muito dado, mas o rosto das pessoas, o jeito que as pessoas recebem as coisas, a quantidade de reuniões que eu já vivi dentro das comunidades, elas estão sempre na minha mente. Como é que a Dona Maria, o seu José, né, como é que os jovens das comunidades vão receber esse conteúdo? Então, isso é uma coisa, é muito precioso. Eu tenho muito orgulho dessa parte da minha profissão e da minha história. Eu acho que essa questão do como receber o conteúdo é tão importante quanto o desenho da estratégia como um todo. Porque a gente... eu trabalho só em cidades pequenas, você trabalha em cidades muito maiores do que as que eu trabalhei, e a gente vê muitas ações cinematográficas, assim, né? A gente tem toda uma estrutura de produção de vídeo, de áudio, de storytelling, que às vezes extrapola a necessidade de quem está recebendo a informação. A gente tem que sempre considerar que o político é um bicho muito vaidoso. Então, o político, se o adversário político dele fez um movimento de comunicação que explodiu e ficou muito bonito, ele fala, bicho, eu quero. Mas, cara, você não precisa. Eu quero, por conta da vaidade. E, às vezes, a vaidade extrapola o que a gente está planejando, porque, no meu ponto de vista, a comunicação política ela vai muito mais do que a pessoa quer ouvir do que o político quer falar. E a gente acaba, por conta dessas superproduções, às vezes, perdendo um pouco dessa conexão da realidade da pessoa. E eu acho que isso tem interferido muito no quanto a gente entrega de resultado prático a nível de comunicação. Eu concordo com você e vou além. Eu sou uma pessoa muito pragmática. E eu gosto muito de falar da realidade que a gente vive. Às vezes o profissional, ele se prepara para vender algo e ele pode sentir, se ele não estiver preparado para essa realidade, e como isso está mudando, como hoje o muito elaborado já está saturado, a gente sente no nosso ego que a gente está descendo quando a gente entrega um conteúdo muito simples. Porque a gente esquece que a alma daquilo não é a qualidade da câmera, que não pode ser só excelente, ela tem que ser top, ela tem que ser como a do presidente, ela tem que ser, porque no mercado tem disponível tal coisa. E aí já tem outra inteligência artificial. E aí, olha só, você não acha que é uma ironia? O ano da inteligência artificial também ser o ano em que vários produtores de conteúdo falam o seguinte: o conteúdo simples é o conteúdo que mais está sendo entregue,
que as pessoas gostam de consumir até o final, que as pessoas estão procurando, que elas ficam mais. Será que a gente não tem que parar para pensar e o nosso ego esperar sentado um pouco, que a gente quer mesmo entregar, e é gostoso mesmo, eu também acho top escrever um negócio que o político fez, e aí tem uma puta captação e edição maravilhosa. Parecendo cinema, é claro que isso também para nós é importante. Não é só o político que fica com o ego massageado, a gente também. Tem campanhas bonitas, né? Né? Só que assim, será que o comportamento das pessoas não está passando para nós na era da inteligência artificial, das superproduções? Né? Hoje a gente tem microfones que há 20 anos somente produtoras de grande porte tinham, no sentido de sensibilidade, de captação. Hoje a gente coloca a bolinha na blusa do cara e está ali disponível um som excelente, igual o seu. Então, será que as pessoas não estão dizendo para nós, através do comportamento, que está saturado? E aí a gente não tem que descer um pouco para dizer assim, então tal, no que eu tenho que caprichar? O que é que eu estou vendendo como comunicador político? Eu sou secretária de comunicação, o que eu estou vendendo? Eu sou uma assessora especial? Ou eu sou um coordenador? O que eu estou vendendo? Pode ser que o que você está vendendo, que as pessoas querem comprar de você, não é mais super vídeos, porque isso tem toda hora, de todo jeito, tá fácil. É o conteúdo que elas querem. Uma outra questão, pelo menos nas campanhas que eu trabalhei em bastante campanha no passado, e a minha estrutura é muito pequena. Porque, assim, primeiro, sou eu e minha irmã. Minha irmã, inclusive, olha, depois de um ano eu consegui convencer essa mulher a criar um Instagram e ela vai entrar botar a cara no mercado também. Ah, que legal! Você vai conhecer a Luana. Mas o grande lance dos municípios que eu trabalho é a questão do recurso. Ninguém tem verba para botar em comunicação. Porque, sendo bem franco, que o TSE não me escute, não veja essa live, mas o recurso que a gente tem em cidade pequena é direcionado para outro caminho, Márcia. Então ninguém vai querer comprar, investir numa produção, fazer tomada de drone, tomada de chão, e não vai. Não vai, não funciona pra gente. Agora, se eu não tenho isso no meu orçamento, eu tiro essa preocupação de ter uma mega produção. E aí eu vou ter que apelar para o simples e utilizar o simples para o conteúdo para quem? Para quem de fato entende que aquele político está vivendo a mesma realidade. Na minha palestra do ano passado no Compol, eu falei muito do diploma. Foi excelente, hein? Vou te interromper para dizer que ela deu o que falar, porque ela foi excelente. Eu assisti inteira e amei. Agradeço, a sua também foi fantástica, eu estava lá tirando fotinhos, inclusive. Mas eu falei muito da questão do diploma de realidade. Enquanto o cidadão, o eleitor, não percebe algum ponto de conexão com o político, ele não vai votar naquele cara. E aí a gente fala, conteúdo para quem? Para essa pessoa. Para a dona Maria, para o seu José, que recebeu o político em casa, que está andando na rua, que ela abre o celular e vê que o político está fazendo exatamente a mesma coisa que ela. A gente tem que lembrar, e assim, tirando as paixões políticas de canto, daquela fatídica foto do Bolsonaro comendo espetinho. Sim, com a farofa sujando a calça. Todo, assim, pô, ele criou um ponto de conexão com sei lá quantos milhões de pessoas que todo dia sai do serviço, passa para comer um espetinho e se suja com a farofa. E aí a gente tem o bastidor daquela foto, que é a galera jogando farofa no colo dele, para quê? Para criar essa atmosfera de simplicidade. Isso é produção de conteúdo também, é pensar muito bem no conteúdo. Ed, eu quero mandar um beijo para a Lu, que está aqui, o Augusto, o Rodrigo Gouveia, que é o meu sócio na Arcade, um gênio, um cara extraordinário. O Raimundo, obrigada. Aline, você é demais. A Aline da Mentoria Eleitoral, sócia do Glauco, pensa uma mulher foda. Ricardo, gente, o Ricardo é um profissional excelente, vai estar no Compol também, é meu amigo. A Lu vai estar semana que vem aqui. É? A Luciana vai estar semana que vem aqui. Ele é uma pessoa maravilhosa e uma pessoa que me ensina muito. Quero agradecer por quem está aqui conversando com a gente. Eu acho que essa questão, Márcia, dessa produção simplista, ela vai diretamente no para quem, que a gente coloca no tema da nossa live, né? Que o conteúdo é para quem? Para quem que eu estou criando? Para quem se conecta com o político. Você não vira voto com um post foda, não, você vira voto com realidade, com rua. Indeciso sempre vai estar sujeito a algum tipo de
de conexão com o cara, porque por que eu vou votar nesse cara? Não vai ser pelo post, vai ser pelo quem ele é. E aí a gente baixa o nível da produção para mostrar o cara fazendo um vídeo selfie aqui com o celular, parece que tá filmando uma batata, mas a dona Maria sabe que a câmera dela é tão merda quanto a do político. Pô, esse cara é humilde pra caramba, com o celular merda que ele tem, igual o meu. Eu acredito que as pessoas gostam de coisas boas. Eu sempre acreditei nisso. E sempre percebi isso, que as pessoas gostam de coisas boas. Só que elas gostam de, você disse tudo, elas gostam de se enxergar num projeto político. Elas não gostam mais como já foi, mas isso já aconteceu. O político, ele tinha assim, guarda-costa para o cidadão não chegar perto dele quando ele ia numa cidade. Ele era como se fosse um popstar, era uma autoridade, que todo político é uma autoridade, mas era uma autoridade inalcançável. Hoje eles estão indo para a rua. E não estão indo mais para a rua só no mês eleitoral comer pastel. Estão comendo pastel o ano inteiro. O político está sofrendo comendo pastel, viu? Quem come pastel são eles. Por quê? Porque eles estão vendo que essa construção sempre, eu não quero só impulsionar mais, porque a população vai lá e escreve com facilidade. Ah, nunca veio aqui no meu bairro, está vindo agora fazer o quê? Esse poder, ele faz com que os políticos participem mais, pensem mais, peçam mais pesquisas para entender o eleitor. Um político que sabe o que está fazendo e que está entendendo o que está acontecendo. Agora, quem não está entendendo, quem acha que isso é realmente um palanque que não se desmonta nunca, a gente vai percebendo que a cada eleição vai sofrendo mais, vai sendo excluído do cenário. Por quê? As redes sociais, Ed, eu sempre falo sobre isso, elas não são apenas uma das ferramentas de comunicar. Também, não existe só rede social, não se faz uma campanha ou um mandato só com rede social, claro que não. Mas essa facilidade, essa quantidade de conteúdo e essa facilidade de opinar, de cobrar, de dizer, ela faz com que a forma com a qual nós pensamos em grupo tenha sido modificada. E ela mudou o processo de tomada de decisão. Então, a tomada de decisão, ela é uma parte de um estudo profundo. Em administração, a gente vê muito, eu sou administradora pública. Tomada de decisão é um processo muito estudado. E esse processo foi muito alterado com a forma com a qual nós comunicamos hoje. Por quê? A mesma quantidade de informações que chega para um juiz toda hora chega para uma senhora que vende coxinha na feira. O que ele soube hoje de manhã, ela sabe hoje de manhã. Antigamente, a gente tinha o quê? Aquela figura do intelectual nas novelas que senta cedo e abre o jornal. Hoje em dia não é. O juiz, o cientista e a dona Maria e o seu José. E o menino de 14 anos que vai sair para a escola cedo e está sendo informado ao mesmo tempo com as mesmas notícias. É diferente o processo de tomada de decisão. E aí entra a cultura do cancelamento, isso também faz parte do processo de tomada de decisão. Quem resiste, quem sobrevive a isso, quem sabe se sair disso, quem sabe dominar a própria narrativa. Na nossa empresa, na nossa agência, eu e o Rodrigo, a gente bate muito nesse ponto, que quem não tem domínio da própria narrativa, com certeza é pautado, porque na política tem uma coisa que não existe. Não existe vacâncias, não existem espaços. Você deu espaço para alguém contar a sua história, você pode saber que isso vai acontecer. Sim. Então, a necessidade de ter uma narrativa muito firme e constante evolução, preenchendo todos os espaços, ela é muito mais necessária do que há 20 anos. Nem se compara. Então, se você não explica, o teu concorrente explica por ti, e aquilo se torna verdade, porque viralizou. Você nem teve tempo de reagir. Mas a narrativa também é um ponto de conexão com o eleitor. Quando você cria essa narrativa do candidato, você está entregando o que eu sou para a população, o que eu desejo para aquela população, para que ela entenda que ela é parte de todo um plano, de todo um projeto que não é pessoal. Eu acho que a maior luta do político hoje é se desvencilhar dessas questões que colocam o político num projeto pessoal de poder. Quando você consegue se desvencilhar desse estigma que tem em cima do político, e traz isso para um contexto de coletividade, de um projeto conjunto, de entregar esse projeto para as pessoas através da sua narrativa, o político consegue tracionar o mandato, tracionar a campanha, o que seja, e ainda mais
com o tanto de informação que se tem e o tanto de pesquisa que se faz. Eu acho que hoje um político que deixa fazer pesquisa só em campanha, ele completamente ele está perdido. Completamente, ele não vai ter norte para o mandato e ele perde o poder da narrativa, porque a narrativa ela não pode ser a mesma no dia 1 do mandato e lá no último dia perto da eleição. A narrativa ela é mutante e aí vocês na Arcadium tem um Rodrigo que, para analisar a pesquisa, desculpa, não conheço ninguém igual. Ele é extraordinário. A gente, nos nossos projetos, de vez em quando, ele para e fala, a gente precisa de uma pesquisa urgente. E o jeito que ele explica, o cliente fala assim, é verdade, eu preciso mesmo de uma pesquisa urgente. Ele é um cara fera para essa questão de interpretação de dados e de pesquisa. Ele nunca vi igual. E realmente você tem toda a razão quando você fala da narrativa. E aí você falou um ponto que é sobre a dificuldade que os políticos têm. E isso para mim é muito real. Isso para mim é o meu feijão com arroz. É muito fácil o eleitor entender que aquele projeto é um projeto de poder pessoal. Eu acho que tem um corte que saiu anteontem da mentoria eleitoral em que eu falo sobre isso. Aí a gente fica com o sentimento, cara, e eu já falei isso para políticos, tá? O Rodrigo tá aqui, sabe que eu falo mesmo quando precisa. Alguém tem que falar, né? Eu queria que você repita exatamente o que você disse no pódio, que eu achei sensacional. Alguém tem que falar que é o seguinte: não, mas eu ajudei muito o pessoal lá e eu tô vendo que na pesquisa fulano tá bem lá, que ingratidão. Não, calma lá. Eu entendo que o eleitor precisa melhorar a forma de votar, eu posso entender isso, entendo que o Brasil tem um histórico de forma muito errada de escolher político, que os bons sofrem bastante para poder mostrar o quanto são bons, mas o eleitor ele não tem compromisso com o projeto político ou de poder de ninguém. Ele não está errado. Você trabalhou, né? Você trabalhou lá na rua dele, você ou no caso de pessoas que têm associações, pessoas que já lidam ali com políticas públicas e querem se candidatar, às vezes sentem essa dor. Poxa, a dor da ingratidão. Não, calma lá. Você que não comunicou. Você não comunicou por que o seu projeto é importante. Olha, toda a mentoria que eu dei no ano de 2024, eu indiquei um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Comece pelo porquê, porque na política, sabe o que eu percebi? O cara está com 2 mandatos, ele não tem o porquê da coisa, ele não tem o centro. Para que o eleitor, quando olhar para esse projeto, não sinta que ele é um projeto extremamente pessoal e de poder. Não tem o porquê das coisas. Olha, é porque eu fui pobre e eu demorei para estudar. É porque minha mãe passou por uma doença grave. E quando eu vi que eu não conseguia ser atendida, eu disse assim, eu vou fazer algo, eu quero lutar por isso. Cara, é o porquê que é a base, que humaniza todo o projeto político. Esse projeto pode durar 20 anos com um bom porquê. É aquilo que inspira, é aquilo que vai resistir a todas as coisas, é o porquê. E tem muita gente que está no segundo mandato e ainda não tem porquê. O Rodrigo está aqui me caguetando, falando assim, ela fala mesmo, corajosa, mas é porque alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar. A gente sabe que o puxa-saco não vai ser, então alguém tem que dizer. Eu vou dizer uma coisa para você, Márcia, dessa questão do porquê. Primeiro que eu entendo que política, se a gente for para a definição da palavra, ela não tem nada a ver com um projeto pessoal de poder. Ela é justamente o contrário. É o projeto coletivo da coisa, né? Nem vamos entrar na questão da origem da palavra. Mas em uma das campanhas que eu trabalhei, olha que curioso, olha como esse negócio do porquê é fundamental para a gente criar uma narrativa. Beijo. Lu, eu tô sem óculos, gente, eu não consigo nada de comentário aqui. Se você estiver me xingando, tá tranquilo. A Barbosa tá aqui. Infelizmente, muitos políticos não fazem isso. E tá chamando a gente de maravilhoso. Você que é maravilhosa, mulher. Eu acho engraçadinho, a minha mãe, ela entra na live, Márcia, e ela em vez de ela coloca no participar ao vivo, e ela acha que ela tá entrando na live, ela tá querendo, tipo, participar, né? Eu amo minha mãe, cara. Graças a Deus pelas nossas mães que nos apoiam, né? Eu vou voltar pro ponto que eu tava. Essa questão do porquê é tão forte na construção da narrativa, na construção da estratégia, nas análises. E eu tinha um candidato que, quando eu fui fazer a diamante dele, Márcia, eu falei assim, qual que é o motivo que você quer estar naquela cadeira? Sabe quem me respondeu? Deixa eu falar uma coisa, cara.
eu não quero. O pessoal quer que eu participe disso, que eu faça isso, mas eu não quero. Aí eu falei, puta que pariu, fodeu. Acabou, não. Você concorda que acabou a campanha ali? Não, vamos tocar, vamos levar, vamos ver qual que é. E um dia bom, um dia ruim, mas assim, o político não tem o porquê, ele não vai seguir no jogo. Ele não tem condição de construir. Primeiro que assim, tem todo um histórico que você tem que trazer de reputação, de imagem, de narrativa já construída para você chegar numa cadeira de prefeito. Mas quando o próprio candidato senta na tua frente e fala, eu não quero isso para minha vida, acabou a campanha. Tu pode ter o melhor time, rasgar um caminhão de dinheiro. Você não vai a lugar algum. Eu já passei por uma situação de uma pessoa que queria, e não foi só uma vez. E eu entendi o sofrimento real, eu não julguei, sabe? Porque no dia a dia eu vi o quanto era doloroso. Isso é uma questão de personalidade, temperamento. Era um político que queria, que tinha toda uma família apoiando, que tinha muita coisa envolvida, muitos amigos envolvidos, e o cara ganhou. E aí ele tinha um sofrimento oculto e vergonhoso, que é eu não gosto de gente, eu não gosto de muita gente. E aí, primeiro a gente pensa, nossa, que ruim, como ele é Nutella e tal. Cara, depois eu fui pensando, gente, mas é o jeito dele, ele não gosta de muita gente. E agora? E aí o cara é o político que mais tem gente ao redor dele do planeta, que é o vereador. Então, assim, é gente toda hora, e é gente povão, e é gente pedindo. Ninguém vai procurar para mostrar um projeto elaborado como para um deputado federal ou para um senador. É só pedido, assim, do básico, das necessidades básicas. Então, é muito sofrido. Então, o porquê desse cara, ele existe, mas ele está muito longe do povo. Então, perguntar o porquê das coisas, eu vou até falar só um segundo sobre esse livro, porque o autor ele estuda marcas que encantam. Então, esse conceito do comércio pelo porquê tem um conceito de uma teoria chamada círculo dourado. E o porquê está dentro do círculo, mas você intuitivamente, e eu achei interessante ele ter desenhado assim, porque a gente quer começar por fora. Quando você vê um círculo de elementos, você quer começar por fora. E não, ele diz que você tem que começar pelo centro, de dentro para fora. Comece pelo porquê e explica marcas como a Apple, como a Disney. Por que essas marcas encantam tanto? E mesmo tendo produtos que já temos parecidos, do mesmo nível tecnológico ou de criação artística muito semelhantes, por que elas ainda encantam tanto? E aí ele fala sobre o porquê das coisas, como ele é sólido, como ele funciona no imagético das pessoas, no imaginário das pessoas. Né, no imagético, no sentido de ver aquelas imagens, de já saber que é aquilo. Eu olho o design da Apple, eu sei que é um produto da Apple. Eu vejo uma abertura da Disney, eu sei que vai vir uma história encantada e tal. Então, o político, ele também tem que ter o porquê das coisas para poder encantar. Porque eu vou te falar uma coisa. Até o voto comprado, muita gente fala, perdi porque compraram o voto. Ou porque fulano, deixa eu te falar uma coisa. No interior, que isso ainda é mais forte, porque a fiscalização é mais difícil, tem uma cultura que precisa ser rompida, tudo. Mesmo lá, eu observo que o eleitor pode vender o voto dele para 3 pessoas e vai votar em quem ele gosta. Exatamente, em quem tem conexão. Entendeu? Não é mais como já foi. Então, assim, o Rodrigo fala que não tem como criar um movimento, uma comunidade sem um porquê. Então, realmente, as pessoas elas não vão só porque você asfaltou a rua delas, ela passa 3 meses encantada e depois é costume, tá lá todos os dias. E ela começa a pensar que é um direito dela. Outras ruas também estão sendo asfaltadas e aquilo ali até demorou. E nesse asfalto novo tem um buraco. Esse buraco já incomoda mais do que a rua toda se asfaltar. A gente tem um critério muito objetivo assim do eleitor, que o que era uma necessidade extrema passa a ser óbvio numa velocidade muito grande. Então a rua era uma necessidade absurda. E eu trabalhei no Vale do Jequitinhonha, 2 campanhas do Jequitinhonha, que é conhecido como Vale da Fome. E muita rua sem calçamento, de fato, e gente que não conseguia, o mercado não entrega porque não chega. Comunidade rural a 50, 60 quilômetros da prefeitura e o agente comunitário de saúde não vai, porque não tem como ir.
E eu falei, gente, começa a falar disso, não que eu vou calçar a rua. Calçar a rua é o óbvio. Vai no porquê, vai na dor. Discurso político eu sempre vou orientar para ir na dor. E a dor não é a falta de asfalto. Eu sempre uso esse exemplo. A dor não é falta de asfalto. A dor é a criança chegar com um sapato sujo na escola, é você colocar a roupa no varal e bater um vento e sujar toda a sua roupa. É. Inclusive, nesse livro aí, Conversa pelo Riquet, o primeiro exemplo que ele dá é justamente de sabão em pó. Por isso que eu até lembro desse negócio. E a gente tem essa questão do não trabalhar o óbvio. E o eleitor, hoje ele entende que essa rua é necessidade, daqui um mês, dois, três, ele vai estar reclamando do buraco que abriu na rua que nem tinha asfalto. E Não, o e o político, buraco vai ser mais doloroso do que a falta do asfalto, porque agora ele está sentindo que aquilo ali é um empecilho que não deveria acontecer, tem que ser consertado aquilo rápido. é óbvio para ele, fala assim, pô, peraí, ele está voltando para trás. Ninguém gosta da sensação de estar retrocedendo. É verdade, Agora ele vai reclamar do buraco e vai pedir lâmpada de LED, porque no centro tem, aqui não. é E, verdade. assim, em cidades pequenas, assim, a gente fala muito de pesquisa, mas pesquisa eu vejo como um instrumento um pouco caro. Uma Mas pesquisa bem feita mas é é caro. verdade. E muitos profissionais não gostam de citar isso, mas assim, muitas campanhas para prefeitos e muitas campanhas para deputados estaduais acontecem sem pesquisa do começo ao final. A gente vai na confiança que o cara tem na experiência, porque e ainda mais na campanha eleitoral ela fica muito cara. E nem todo mundo pode pagar por isso, e essa é uma realidade. Eu não sei por que que a nossa área tem tanta dificuldade de abraçar todas as realidades, ainda mais a realidade a que é mais brutal. A verdade é, a maioria dos profissionais que fazem comunicação política nas cidades vão enfrentar campanhas sem uma boa pesquisa, ou com uma boa pesquisa, no momento muito ideal, porque não tem dinheiro sobrando para fazer, fica muito caro nesse período. E aí você tem que saber lidar com o que você tem. Campanhas bem estruturadas, você também tem que saber fazer uma boa leitura de pesquisas que você tem disponível. Mas se você não tem, e aí você falou no começo dessa minha experiência que eu tenho com rua, com campo, eu já tive a oportunidade de fazer campanhas que a gente tinha pesquisa sempre. E aí é muito legal, você ajusta o conteúdo toda hora. Eu Na sou muito hora. ligada nisso. Eu sou capaz de jogar uma semana inteira de conteúdo, colocar na gaveta e produzir tudo novo de acordo com o que está saindo nas pesquisas, com o que as pessoas sentem. Mas eu já fiz muita campanha sem uma pesquisa, sabe? Eu, E aí você tem que saber se adequar, ouvir, né? O Rodrigo está falando aqui, boteco, a praça, o que o político está na rua, você tem que chegar com ele, ter coragem de falar assim, e aí, como é que foi lá? O que o povo está falando lá? O que o povo está sentindo? Vai no assessor que tira foto, fala, e como é que o povo está lá? Estavam falando mal dele lá fora, falando bem, falando o quê? A gente tem que se virar, né? fiz uma campanha no Noroeste Paulista e eu cheguei na cidade, peguei um hotelzinho lá que tinha, e 2 dias antes do meu compromisso, um dia antes do meu compromisso, eu fui andar na cidade. E aí, como estão as coisas? Nossa, começou essa chatice de eleição, não sei o que lá. E eu peguei uma rua, tinha, sei lá, tinha umas 12 farmácias na rua. Cara, em cada farmácia eu fui e comprei uma de pirona em um, uma de Vil no outro, uma água na outra, para ir pesquisando. Parei no ponto de táxi, peguei um táxi, com meu carro no estacionamento, peguei um táxi, fui perguntar pro taxista, e aí, o que tá rolando? Para ter essa percepção do que a rua tá dizendo. E aí, assim, ó, a gente não tem dinheiro para pesquisa, não sei o que lá, a gente tem uma pesquisa, vamos fazer outra no final. Beleza. O que eu fiz? Cara, joga no simples, joga o que você tem adequado com a tua realidade. Formuláriozinho do Google, soltei nos grupos de WhatsApp, coloquei resposta única e assim, beleza, vamos ver o que me traz de resposta. E aí, você acha que correspondeu ao que estava acontecendo mesmo? Você acha que foi certeiro? Pra caralho. E assim, e o que acontece? Você vê, inclusive quando vem a oposição para ficar cutucando, assim, porque a resposta é muito objetiva, é muito clara que não gosta do seu candidato. Mas muita coisa do que a gente fez de criação de conteúdo, como eu não tinha pesquisa qualitativa, eu peguei no formulário do Google. Aí a gente fez uma análise desses dados todos, sentou eu e a Luana, a gente classificou todos esses dados, a gente sintetizou do que dava, falou, ó, vamos falar disso, daquilo. Todos os conteúdos que saíram a partir dessa análise de formulário do Google Forms, porra, todos os conteúdos foram um sucesso. Todos. Porque deu Agora, falando de bom. uma parte da nossa live que é o para quê, que a gente falou muito para quem.
Nessa parte, você sabe que eu sinto muito as equipes perdidas. O pra quê? Né? Eu vou postar isso pra quê? Aí tem as trends, aí tem o que foi feito para trás. Será que se eu postar as coisas que a pessoa fez no mandato passado, eu tô querendo dizer que ele não está fazendo? E aí, será que se eu postar conteúdo de atração, eu não vou construir autoridade? Será que se eu falar muito de projeto, aí afasta? É um sofrimento muito comum, né? Para que o conteúdo político Para serve? agradar quem? Né? E aí tem um ponto que aí o Rodrigo depois ele sempre fala pra mim, meu Deus, Márcia, como que você fala as coisas desse jeito na cara que eu falo? Quando começa uma reclamação muito grande de conteúdo, eu gosto assim, aí eu fico me remendo, tentando não dizer, mas tem uma frase que eu acabo dizendo para todos os clientes da minha vida, que é: eu não trabalho para você, eu trabalho para o eleitor. Para você, você tem uma equipe que já trabalha para você, eu trabalho para o eleitor. Por quê? Porque senão você pode muito bem fazer o agrado de um político, ele ficar feliz com o que ele está vendo, porque você ajusta tudo para o jeito que ele gosta, você não falou com o eleitor dele em nenhum momento, nenhum minuto. É a métrica da vaidade, né? A gente tem a métrica da vaidade tanto para o político quanto para os produtores de conteúdo, tá, Márcia? E é o que eu mais vejo aqui, inclusive. Quando a gente tem a métrica da vaidade a ser batida, a gente se desconecta da realidade. Eu entendo que a rede social, ela é basicamente entretenimento. Ninguém entra assim, não. Deixa eu entrar aqui para ver Para a ver o meu porta do meu político. político. Deixa eu ver o que o Ed está dizendo hoje que vai mudar o meu dia. Ninguém entra no Instagram para isso. Eu, pelo menos, eu entro, acabo vendo os conteúdos porque me interessam de fato, mas meu negócio é entrar no Instagram para ver meme e encaminhar para as pessoas que eu sei que não vão me julgar por isso. Você, por exemplo. Mas o fato é que nessa questão do entretenimento, prender a pessoa na rede social, criou-se o que a Vanessa fala muito, que é a espetacularização da política. E isso é muito ruim, porque aí a minha opinião sincera, até mandei um direct pro Manger, que eu falei, cara, criação de conteúdo é uma coisa, gestão de crise é outra. Eu não acho Você que ele mandou esse direct? eu vi, inclusive, eu postei no story, ele viu meu story também. Não acho que ele foi bem nessa tentativa de abafar uma crise, que é uma crise real, inclusive, é uma investigação muito antiga e tudo mais, mas não acho que ele foi bem. Ele tentou criar conteúdo da mesma forma, entendo que ele teria que criar um conteúdo baseado no que ele já vem produzindo há muito tempo. Senão ele perde, ele se descola daquilo, da persona que ele mesmo criou. Mas eu não acho que falar de maneira tão jocosa de um problema tão sério seja um caminho que ele deveria ter seguido. Não faz parte da equipe, não faz parte do mandato, então minha opinião não vale de bosta nenhuma. Não, Mas vale para análise de outros para profissionais. análise do O cenário, Rodrigo beleza. fez um comentário aqui que ele fala assim: não perdemos nenhum cliente por essa sinceridade, ao contrário, já fechamos propostas em razão dela. Sabe o que ele está falando aqui? É porque os políticos, eles anseiam justamente por profissionais que tragam a segurança da realidade, mesmo que ela seja desconfortável. Então, o cara não quer investir a vida dele, dinheiro, pesquisa, equipe. Você já imaginou a responsabilidade de um político? Ele sabe que se ele perder, quantas famílias vão ficar desamparadas, vão ficar fora do projeto? Ele não sabe como vai encaixar essas pessoas, o que vai acontecer com a família dele, com o nome dele, o capital político que ele demorou para conquistar, conquistou com muita luta, com muita garra, com muita crítica. E aí ele não contrata uma pessoa, um profissional ou uma empresa para falar o que ele já ouve ao redor. Ele quer ouvir mesmo coisas duras, que sejam produtivas e coisas positivas também, né? Porque ninguém aguenta ficar só apanhando. Você vai levar o problema. Né? O problema é esse, mas a solução é essa. Sim, também. Ninguém quer ficar só apanhando. Quais são as minhas melhores qualidades? Como eu posso fazer isso brilhar? Como, né, a sua personalidade ela vai melhorar, a gente vai identificar os seus arquétipos. O Rodrigo é especialista nisso, um especialista muito certeiro em arquétipos. Então o cara se vê ali, ele fala, pô, realmente, olha, eu tô aqui, a minha personalidade tá modelada, ela tá brilhante, agora eu posso focar nisso. Então, ser sincero, com dados, com respeito também, mas com firmeza, é o que o político mais tem carência, muita carência nessa nossa área de comunicação. Porque
para aparecer gente, para fazer vídeos virais, impulsionar, fazer a coisa acontecer com pouco dinheiro. E aí o político olha aquele número e fala, cara, eu tô bombando, esse cara tá me fazendo bombar. E ele não tá fazendo nada politicamente. Hoje a gente estava conversando com o nosso profissional que faz a nossa gestão de tráfego, que é o Renan, e ele estava dizendo, gente, qualquer pessoa, se me der dinheiro, qualquer pessoa eu posso dar uma excelente entrega, um alcance monstruoso, mas construir algo aí tem que ter equipe, tem que ter estratégia, tem que ter proteção do nome desse cara, para você não ficar, uma coisa que a gente trabalha muito na nossa agência, de não ficar empurrando conteúdo no eleitor, porque aquilo é uma forma de realmente você usar o poder financeiro para toda hora você impor a sua imagem, impor suas ideias, impor o seu vídeo para o cara ver 50 vezes. Não, cara, protege isso. Deixa ele ver uma vez, duas vezes, entrega alguma coisa para o teu seguidor, outras coisas, tira o seu seguidor dessa jogada, entrega para outras pessoas. Tem que fazer essa análise para também não intoxicar. Então, o político, ele quer mesmo alguém que tenha condições e firmeza, que conheça o projeto dele, que tenha convicção, que tenha segurança para dizer coisas agradáveis e desagradáveis. E faz parte, porque isso é a proteção que a gente tem pelos nossos clientes, né? Ela tem que ser muito intensa mesmo. Às vezes a gente fala mesmo, olha, vou te dizer uma frase para te proteger. Isso já faz o cara, né, a política, o político ficar mais seguro, né? Já fica mais assim, eu vou ouvir algo que vai me levar para um outro nível. Então você tem que ter essa maturidade, oferecer isso para os seus clientes, porque senão você faz o que todo mundo está fazendo. Mas aí a gente, para oferecer esse diferencial, não dá para a gente trabalhar achando que a análise de SWOT é a coisa mais absurda que tem no mundo a nível de análise de cenário. Então, pô, um negócio que funcionava 30 anos atrás, não é possível que você não tenha outro caminho para percorrer hoje. Então, a gente tem que se reinventar enquanto assessor, enquanto produtor de conteúdo, enquanto marqueteiro, e entender que algumas práticas, elas já não são tão viáveis ou tão efetivas no nível de proteção, de avaliação real do cenário. Ameaças ou pelo amor de Deus. Então, já tem alguém aí estressado com a SWOT, que eu tô vendo. Não, se levantar a mão tem uns 3, 4, porque, porra, não, vamos fazer uma. Não, análise de SWOT para mim não, já foi o tempo. E a gente tem que partir para um entendimento de rua. Quando a gente fala de. Eu falo muito disso, porque a minha realidade, de fato, de comunidades que vão tracionar campanhas, tracionar mandatos, isso é uma realidade muito grande. Essa viralização, qualquer um consegue com dinheiro na meta. Agora, a viralização offline, que é esse lance da gente se conectar, de entender a realidade, do pertencimento daquele grupo no teu mandato, do teu gabinete estar aberto, a pessoa saber que vai ser bem recebida lá, vai sair com uma solução, ou pelo menos com uma resposta negativa, mas com uma resposta. O grande mal do político é entregar o nome dele para a população e a população, depois da eleição, não conseguir alcançar mais esse político. E aí a gente vai entrar naquele ciclo do cara que veio aqui, né, um mês antes da campanha e sumiu depois e vai voltar só daqui 4 anos. Enquanto a gente não casar a questão da rua com o digital, nas campanhas tradigitais, né? Enquanto a gente não casar isso, entender que a viralização offline ela tem que existir, tem que ser pautada pelo digital. O digital vai pautar muita coisa nas campanhas, mas só o digital, ou só. No meu caso, eu tive uma campanha que nem Instagram tinha. Isso é muito Sério? Não tinha. Olha, sobre isso, eu sempre falo também que a gente tem que ter humildade de reconhecer de que quem faz comunicação política faz muita coisa. E eu sempre falo isso para todos os clientes. Quando a gente vai fechar um contrato, eu sempre falo isso. E falo dos treinamentos para assessores também, porque isso toca muito no coração do assessor, que é o seguinte: a comunicação política, ela faz muita coisa. Ela faz muita coisa de verdade. Muita coisa mesmo, mas ela não faz uma coisa. E se a gente entendesse isso, a gente levaria a nossa profissão com mais leveza. E jogaria a bola da responsabilidade para quem realmente deve estar com essa bola na mão. A comunicação política faz muita coisa, mas é maduro da parte do profissional entender que tem uma coisa que ela não faz. É a política do político. A política do político só ele faz. Ninguém faz. A equipe dele não faz, ajuda.
Ajuda muito. Ter gente nos bairros, ter um bom resolvedor de problemas, gente que pega solicitação, resolve, corre atrás, cara, ajuda muito. Mas a política, quem tem que fazer é o político. E a gente não pode fazer tudo. E sobre campanhas bonitas, elaboradas, e isso ser um sinal de vitória, eu falo sempre de uma campanha que me marcou muito, que foi icônica, que foi a campanha de 2022 do ACM Neto. Que eu, quando queria relaxar, fazendo uma campanha ao Senado, que foi uma campanha vencedora aqui em Goiás, eu fui redatora sênior, social media sênior e redatora web da campanha do senador Hilder Moraes, que em todo o tempo estava sendo apostado em quarto lugar. E venceu uma vitória bonita, com 30% e os segundos colocados com 18 e pouco. Surpreendeu todo mundo. E depois dessa campanha eu fiquei... E aí, quando eu estava muito cansada de alguma coisa, era tão bonita a campanha do ACM Neto, era tão alegre, era tão emocionante, que eu ia passar para descansar, eu ia ouvir o jingle que tinha sido do avô dele e tal. E aí eu ficava passando e achando bonito. E aí, com essa lógica de que as campanhas mais bonitas, mais bem feitas visualmente, emocionalmente, são as que vencem, ele seria o grande vencedor. E isso não aconteceu. Sim. Por quê? Porque a força do motor da política venceu. Foi a política feita junto do povo, foi a política no interior, na capital, ele foi muito bem, como todo mundo esperava. Uma campanha sem defeito, comunicacional, mas assim, algumas estratégias políticas, por essa campanha ser tão bonita, eles tiveram um pouco de dó de mexer naquilo e nas feridas assim mesmo, sabe? E na dureza, e na crítica dura. Porque eles quiseram fazer uma campanha leve e quem tinha tudo a perder é quem estava no poder. Então, Sim. O que acontece? Quem tem que evitar bater nos outros é quem está no poder. Quem está tentando tirar o poder tem que ir com tudo, né? Tem que ir com tudo. E aí, depois, eu sempre penso nisso, sabe por quê? Porque como eu vi peças copiadas dessa campanha. Gente, mas era muito. Tinha momentos assim que eu via 3, 4 campanhas com card que tinha acabado de sair do ACM Neto. Só mudava as cores, só mudava porque era muito assim, foi uma inspiração. E não foi a vencedora, porque a política ela tem o papel fundamental. Isso aqui, a nossa profissão não é uma profissão só digital, só de engajamento, a gente não vende camiseta, né? Não é só isso. É muito mais profundo. É muito legal ter um prefeito engraçado, super, ajuda demais. Mas solidez política na hora que ele for apanhar é fundamental. Fundamental ter uma matriz de conteúdo estratégico em que você diga assim. Às vezes eu faço umas observações assim, e eu digo, olha, eu bateria nesse ponto se eu tivesse do outro lado. É esse ponto que você tem que fechar logo. Porque você pode passar um ano sem apanhar, mas no dia que você for apanhar, essa mágica do digital, ela é muito importante, é muito legal, mas ela não é sólida. Foi o que você falou sobre essa sensação que você teve sobre o manga. É muito legal o trabalho que ele faz. Gente, quem falar dessa comunicação que ele faz, claro que é ótima, é óbvio que é muito boa, mas tem que ter solidez de dizer de onde veio, tem que mostrar que vê a dor de quem sofre, porque senão dá a impressão que o cara está sempre em festa. E as dores do povo. E aí, isso, com o passar do tempo, começa a desmoronar. Vai desmoronando, vai desmoronando. Quando que a gente percebeu, em todos esses anos que a gente vem elogiando o João Campos, quando que ele foi questionado, que ele começou a dar mais profundidade para a comunicação política dele? Foi quando aconteceu uma situação grave na cidade dele. Uma chuva que deixou muita gente desabrigada, que alagou muita coisa, e aí é a dor humana. Faz o quê? Dancinha? Pinta o cabelo? Não dá. Uma boa tirada? Não cobre. Só solidez política de quem conhece o povo, de que tem projeto, pode responder esse tipo de situação. Senão... As alianças políticas vão contar muito nessa hora, da solidez política. Demais! Aí, sabe o que acontece? Tem posts que eu faço que eu até falo, gente, esse post não é para bombar.
É só para quando a gente precisar ele estar lá. E as pessoas às vezes não entendem. Ah, mas se não vai bombar? Não, não vai, não é para ele bombar. É para ele estar lá no momento que for preciso. A construção da imagem, da reputação, passa pelo conteúdo, que não bomba. E essa questão que você fala do político fazer a política dele, traduzindo em miúdos, é o que a gente fala sempre para quem cozinha, né? Que molho bom não salva massa ruim. Pode ter uma equipe absolutamente competente, que o resolvedor de problema, o cara que cria, se o político não está na rua, porque o compromisso do povo do voto não é com o assessor. O compromisso dele é com o político. Eu sou servidor na Câmara aqui da minha cidade. E às vezes a pessoa chega e fala assim, eu não quero falar com o assessor. Eu quero falar com o político. Ah, já vi político não muito isso. Já vi muito isso acontecer na minha frente. Eu quero falar com ele, eu votei nele. Não tá. E a pessoa que eu mais brigo é o meu presidente, porque assim, eu tenho que ser um cara chato. E aí isso da porta fora ninguém vê e não tem que ver. Eu acho que é. Claro, claro. Então você sabe isso que eu estou falando, da sinceridade, que é a sinceridade que salva, porque não tem muita gente disponível para falar essas coisas e que tenha base para falar, mas é verdade. Todo mundo vai te incentivar, grava mesmo, dança mesmo. Ó, tem outra trend. Ixi, deu 1 milhão. Legal, não é que eu estou desmerecendo, mas, gente, comunicação política, ela é uma comunicação, você disse tudo quando você falou, toda a comunicação, você falou uma frase que me chamou a atenção, você falou, tudo que eu faço na comunicação eu foco nas dores. E eu estava pensando ontem sobre a minha profissão, eu estou 13 anos nesse negócio, e às vezes bate um cansaço, e aí eu também tenho tantos sonhos para realizar, tanta coisa vindo, tanta coisa boa, uma agência nova, clientes novos, né? Conteúdo novo vindo, uma mentoria linda. A gente vai lançar uma mentoria incrível, o Rodrigo Pelarcádio. Uma coisa assim extraordinária, que eu nunca vi nada parecido. E aí eu nunca vi isso que nós estamos fazendo, de tão bonito, de tão profundo que é. E aí eu fiquei pensando, gente, a nossa profissão, no fundo, ela é baseada em cima da dor das pessoas. O volume de gente, as massas, elas sofrem. É um sofrimento ou outro. É a saúde. E isso tem uma marca tão profunda. É a educação, são os buracos. Aí a gente fala dessas histórias, né? A gente tem um cliente que é secretário de obras também. E aí ele conta histórias que eu fico olhando, eu te juro, com 13 anos de experiência, eu ainda me emociono ele falando. E aí eu peguei. Não é só o pé que não suja. Ela tinha que ter ajuda de 3 a 4 vizinhos para levar o filho cadeirante ladeira acima. 15, 20 anos. Tu sabe o significado disso, o simbolismo disso? Asfaltou a rua numa tarde. Ela nunca mais vai precisar de ajuda. Aí depois ela encontrou ele e falou assim, olha, agora eu consigo sozinha, sem sofrer, levar meu filho lá para cima, porque a ladeira é íngreme. Cara, isso é uma profundidade, é a cura de uma dor que toda a sociedade, por mais que eu não viva isso, eu nunca tenha vivido isso, mas eu olho e não tem como não sentir. E sabe o que eu vejo que o político e o comunicador ele sofre hoje em dia? É por não se permitir sentir mesmo. Dizer assim, tem coisa que eu penso assim, mas eu acabei de ver algo que está me dando outra coisa. Isso aqui é muito humano, é profundo. A comunicação política é gerenciar dores. Mandato é gerenciar desgastes. Campanha é provocar mais esperanças. É isso. E o que foge disso são coisas que a gente elabora, que a gente executa, que a gente desenvolve, mas é isso. Mandato é gerenciar desgastes. Campanhas é gerar esperança nas pessoas. E a nossa profissão, ela nada mais é do que fazer essa conexão entre o político e o eleitor e gerenciar essas dores, entendeu? E trazer esperanças e gerenciar dores. Porque o conteúdo com intenção gera resultado. Seja tomar café numa feira, Sim. Seja cozinhar com a família, seja falar de um projeto que vai atingir milhares de famílias.
Você tem que ter uma intenção que não seja essa de eu quero viralizar. Isso é levar a comunicação para um nível de simplicidade que eu acredito que desmonta fácil. Desmonta fácil. Eu converso muito com a Luana, que é minha irmã, que o grande segredo de nós, marqueteiros todos, é que a informação é muito parecida. O que você entrega de informação provavelmente é muito próximo do que eu entrego, do que o outro entrega, do que o Rodrigo entrega. Só que a maneira que eu vou encapsular a minha informação é que me torna diferente do mercado, de você e das outras pessoas. Cada um tem um tipo de entrega da mesma coisa. Eu acho que a criação de conteúdo é justamente nisso quando a gente está no mesmo nicho. E mais, quando você tem um político que não entende o quanto é importante, e eu falo isso sem nenhum tipo de romance, a exploração da desgraça, enquanto você está numa situação de oposição, por exemplo, é fundamental para a campanha. Enquanto a gente ficar no romantismo da campanha lindinha, bonitinha, não, ó, vamos nesse caminho, vamos encapsular isso aqui e entregar esse. Por isso que eu não acredito em campanhas que você monta um produto específico e segue isso aqui que vai dar certo. Não tem como dar certo. Não tem como. A customização da campanha ela é fundamental. Você, obviamente, você tem uma linha de trabalho que você segue, e aí você tem o quê? Ajustes que você vai fazer justamente com essa vivência de cenário. Em uma dessas campanhas que eu fiz no Jequitinhonha, eu fui visitar uma casa para o candidato que tinha esgoto correndo dentro da casa, Márcia. Eu passei por isso em Manaus esse ano. Que no norte, essa questão do solo ser muito molhado, tem muitos igarapés dentro da cidade, assim como Belém é uma cidade que passa muito por isso, Manaus também. Eu gravei, tipo, começou a chover e o esgoto com igarapé e água e lixo passava debaixo da casa onde eu estava. Nossa, e assim, foi no velório de um apoiador que morreu de Chagas. Você ouviu alguma pessoa morrer de Chagas nos últimos 10 anos? Sim. Aqui está uma pessoa que entrou, que é a minha tia Ana, minha tia do coração, fui criada com ela. E a minha tia Ana, eu até fiz um post sobre ela, que ela me deu uma lição. Toda vez que alguém falava para mim assim, até hoje ainda existe essa bobagem. Ah, mas os mais velhos não vão olhar no Instagram, no Facebook. Os mais velhos não comunicam com os mais velhos, porque rede social é para os mais novos. Gente, falei assim, olha, aí um dia eu fiquei observando a minha tia Ana. A tia Ana é minha tia mais velha, minha segunda tia. Não, no dia do meu aniversário, 7h30 da manhã, eu já tô no status do WhatsApp, eu já tô no Facebook, tô no Instagram e eu tô em alguns grupos que eu nem sei, que é dos parentes do Maranhão, dos parentes do Pará, dos parentes aqui do Goiás. Gente, é de aniversário da Márcia. Aí eu fiquei falando, gente, com todas as dificuldades, minha tia, de 72 anos, ela comunica, ela não só recebe, ela também comunica. Na hora que ela quer, o que ela quer, ela chama para oração, ela sabe o que está acontecendo, ela pergunta se tal coisa é verdade ou é fake news, ela tem alguma dúvida, ela me pergunta. E aí eu fico pensando, ainda tem político falando, olha, só posta para os jovens porque o pessoal de idade não olha, não é... Gente, olha, se é do interior, olha, eu já fiz campanha no interior, olha sim, sabe tudo pelos grupos de WhatsApp. 80 anos, 70 anos, o pessoal tá no celular. A tia Ana é super conectada e ela me fez procurar dados e informações para saber se eu estava pensando certo. Porque o político e alguns assessores têm esse sentimento que de rede social é coisa de gente nova. E não é, gente. Está todo mundo nas redes. É uma forma de comunicar e de pensar coletivamente. Não é mais um acesso. Já é uma extensão da nossa consciência. E olha que engraçado, né? Beijo, tia. Obrigada por estar aqui. O candidato da cidade, eu fiz a campanha aqui do prefeito, né, da minha cidade, que essa aqui não tem Instagram. E olha que curioso, tem muito idoso na minha cidade. O CCI da minha cidade tinha uma senhora de 102 anos. E assim, ai, que legal. E o que era muito louco é que, como não tinha não tinha uma rede social forte, a gente se valia muito do quê? A gente fez, acho que, umas 4 ou 5 peças a campanha toda, tá? De vídeo, por exemplo, umas 4 ou 5, no máximo. Uma para anunciar a pré-campanha, outra para anunciar a campanha de fato, uma na reta, tá? Algumas provocaçõezinhas ali. E isso correu muito nos grupos. E aí que eu acho que é o lance da viralização controlada. Quando você está em, sei lá,
15, 20 grupos da cidade e a tua peça está em todos os grupos, não tem como as pessoas não verem. É verdade. É A verdade. gente fez, aqui são 6.000 eleitores, 6.500 eleitores, e a gente fez 4.000 revistas do que o mandato fez, e o meu candidato pegou um bolo de revista embaixo do braço e foi de casa em casa entregando. A casa que ele não conseguiu porque não tinha gente, sabe o que ele fazia? Ele tinha um bloquinho de papel na mão, escrevia à mão. Estive aqui, quero conversar com você. Um abraço, prefeito tal. Ultra Colocava personalizado, ultra personalizado. isso aí quando a gente estava na casa, o pessoal, nossa, aquele vídeo ouvindo e assim, essa viralização que eu acho que é o grande pulo do gato. Quando você tem uma viralização controlada no ambiente que favorece o nome do político, que vai tracionar o nome dele de uma maneira positiva, aí sim, porque quando a gente ia entregar essa revistinha, sabe qual que é a primeira coisa que acontecia? Eu não tinha rede social. Mas sabe o que acontecia? Primeira coisa, o pessoal abria na foto, na página de antes e depois, tirava a foto da revista e fazia o quê? Colocava no status, colocava nos grupos, colocava no WhatsApp. Então não é que a gente não tinha um Instagram porque não seria interessante. É porque a gente queria mostrar a força que a gente tinha a nível de mobilização espontânea para o adversário. E isso se traduziu em 77% na urna. Então a gente teve esse retorno por quê? Porque a gente utilizou a rede social dos outros como um fator decisivo para a nossa campanha. Entendemos os motivos, o porquê, o que a população queria ver e o incêndio que a população queria ver. Porque campanha em cidade pequena é pau quebrando. O povo não quer. É. O povo quer ver o pau quebrar de quina. Eu já fiz e sei que é fogo na labareda. Eu amo. Se tiver uma ameaça de morte, não foi campanha, pô. Você tá doido. Nossa, eu já fiz campanha no interior também, no escritório, que ninguém sabia onde eu estava. Só mandavam entregar o meu almoço e meu jantar lá. Eu não ficava no comitê, porque era fazendo conteúdo, ninguém podia saber que eu estava lá. Teve uma malandragem que eu aprendi com o Emerson Saraiva. Sabe pouco de política, né? Não, Lá no começou esses dias. em maio do ano passado, eu estava no evento que ele estava, ele falou assim, ó, toda a desgraceira que vocês tiverem da campanha, vocês jogam na mesma sala do comitê e vocês colocam na porta. Sala do jurídico. Ninguém pode violar nada da sala, só com determinação judicial. Cara, toda a desgraça da campanha era na mesma sala, assim, sala do jurídico. Os computadores todos dormiam lá, celular dormia lá, tudo dormia lá. Boa, Porra, boa. E as pessoas vivem mesmo intensamente no interior, isso é visceral, é uma coisa assim, muito, muito intensa, muito intensa. A cidade fica num momento. Eu lembro que eu fiz uma campanha que, tipo assim, as pessoas pensavam, eu não vou comer aqui porque a cozinheira do dono do restaurante não é, vota no outro. E quando acaba, tudo volta para o seu devido lugar. Impressionante também nesse sentido. Mas é muito intenso. E ensina muito para a gente sobre comportamento de comunidade, né? Senso de comunidade. Ensina demais. Campanha no interior é um laboratório para você sentir como acontece o senso de pertencimento e como ocorre esse sentimento de comunidade. Quando um forma a comunidade contra o outro e polariza aquilo e tal, cara, você vê acontecer. É o laboratório que você vê esses processos acontecendo e vale muito. É uma experiência muito enriquecedora. Você acha que existe uma possibilidade dessa cultura da cidade pequena, que a comunidade política ela vale muito na cidade pequena? Muito. Os apoiadores, os grupos, eu até falei disso na primeira live, que essa questão dos grupos, né, o coração de campanha e tudo mais. Você acha que existe, pensando até no tema da live, no conteúdo por quê, para quem e por quê, existe uma tendência desse modelo de comunidade, de pertencimento, se expandir a ponto de ser copiado para cidades maiores, assim, cidades grandes de fato? Eu acredito sim, e vou te falar como. Já tenho percebido isso acontecer. É através das regiões, das zonas. Hoje, tu percebe que as cidades grandes, elas sentem uma campanha de uma forma. Quando você consegue ativar as dores, esperanças, anseios, desejos das comunidades mais assim
fechada, Zona Sul, Zona Leste, ou um bairro muito grande, você vê ainda esse fogo, esse senso de dizer, não, mas aqui há 30 anos não tinha asfalto e agora tem. Se você conseguir ativar isso, você ativa uma campanha muito mais aquecida emocionalmente do que quando você pensa na cidade de forma grandiosa, projetos com números que são gigantes, porque as histórias estão nas comunidades, né? Sim. As histórias mesmo que nos emocionam, elas estão nas comunidades. As grandes mudanças e transformações, elas têm dificuldades de chegar nas comunidades. Então, quando isso acontece nas comunidades, o impacto é muito profundo. Então, esse sentimento do interior, dessa política que a gente está falando, quando você tem uma estrutura de campanha que vê cada zona, Zona Leste, Zona Sul ou bairro tal que seja muito grande, como uma pequena cidade, você consegue fazer algo que arremete, me lembra muito. Se você pensa na cidade grande num todo, e seus muitos problemas, e suas vias principais, você não consegue fazer uma campanha assim. E eu vi também campanhas bem frias, assim, aqui a de Goiânia eu achei bem fria esse ano, mas as campanhas que eu percebo que as zonas são tratadas de formas individuais, com a sua cultura, com a sua história, com como se vive ali, as dores principais e os anseios principais, os desejos, eu vejo que é muito diferente. É muito diferente. Aquelas comunidades, elas funcionam como pequenas cidades, né? Sim, e assim, eu falo isso toda a campanha. A segmentação da comunicação, ela serve justamente para dar esse teor de exclusividade para aquela pessoa, para aquele bairro. Não faz sentido eu criar conteúdo ou fazer algum tipo de movimento de comunicação que vai entregar algo pertinente ao bairro A lá no bairro B, porque aquilo não vai colar para aquela outra realidade. Isso, não. É muito diferente. Diferente mesmo. Eu observo cidades. Aqui em Goiânia, eu posso te falar que eu vi isso. Bairros muito grandes, assim, que quando eu cheguei, entrei, eu falei, eu estou em outra cidade. A forma das pessoas ocuparem os espaços públicos, os horários, a forma de comer, o jeito de falar, o jeito de curtir o bairro, é muito diferente. Então, ali, você não tem como chegar do mesmo jeito que você chega no resto da cidade. Você perde muito em relação a isso. Você tem que ter o pé na comunidade, você tem que ter pessoas que te indicam, que te chancelam. As pessoas são mais festivas, sabe? Mais festivas que o que a gente sente a dor das campanhas das capitais é serem pouco festivas em algumas capitais. Então, as comunidades, elas festejam mais as suas escolhas, elas começam a ter esse jogo dos grupos mais aquecidos, mais viscerais. Assim. Então, isso eu acho que dá para implementar muita coisa, pensando nas comunidades como pequenas cidades. Eu acredito que sim. Porque isso passa muito pelo pertencimento. Campanha, ela sempre vai ser sentimental e eu só vou fazer festa com a tua campanha, eu só vou ter esse sentimento visceral pela tua campanha se eu me sentir parte da sua campanha. O Rodrigo até escreveu aqui alguma coisa sobre isso. Ele falou assim, olha, ninguém vai engajar num projeto sem ter porquê. Então, você quer que eu saia da minha casa? Você quer que eu compartilhe suas coisas? Pelo quê? Não, Por quê? cidade Não é grande, pra mim, eu não tô aí, tipo assim, eu não tô ganhando nada, eu não sei o que você quer com isso. Então, assim, você tem que trazer um senso de pertencimento muito profundo para uma pessoa engajar a política, entendeu? ela tem que entender que ela está tirando vantagem daquilo. E o que eu falo muito é quando você entrega o teu projeto para aquele grupo. Primeiro, eu acredito muito na interdependência dos projetos. Se eu tenho uma proposta para o grupo A, ela tem que, de alguma forma, depender de um outro projeto que está no grupo B para que esses grupos começem a convergir e trabalhar em favor da minha campanha. Então, quando você começa a criar uma rede de pequenos projetos adequados a cada realidade, você consegue fazer uma comunidade toda, você cria um ecossistema, que são pequenas comunidades em volta do político, e você entregando o projeto para esse político, para esse ecossistema, quando você recebe o ataque não é mais em você. O ataque passa a ser naquela comunidade que você está criando, porque eles vão se sentir atacados por conta do esse projeto não vai servir de nada. Pô, peraí, ó. Esse projeto nem é do Ed como político mais. Esse projeto
é dessa comunidade toda, é desse bairro lá inteiro que está acreditando nesse negócio. Verdade, faz muito sentido o que você está falando, é muito real. E tem um ponto que a gente sempre trabalha na nossa agência, que é o ponto do político ser provocador. E quando ele está numa comunidade, ou quando ele está numa cidade ali atuando, representando, ele tem que ser um provocador. O que que isso significa? Não é só o cara que fica lá postando, provocando o outro, não. Não é. Porque esse bomba muito fácil, mas ele também é engolido muito fácil, porque ele tem que se expor muito. É isso que as pessoas não entendem, né? Quando eu vejo um político assim muito bombando rápido e faz vídeo dentro do buraco e chama pro pau, ele bomba muito, as pessoas se apaixonam, eu penso, gente, como é fácil derrubar. Ele mesmo vai se derrubar em breve, ele vai errar, porque ele tem que se expor muito, tem pouca estrutura, tem pouca solidez. Mas o político sendo um provocador no sentido de que as comunidades têm necessidades históricas, e quando o político entra ali, revisitando essas necessidades, apontando soluções, e inclusive o que poderia ser feito de melhor naquele local, como aquilo já deveria ter sido entregue para essas pessoas, o que isso significa não numericamente. Eu tenho terror do card de emenda parlamentar. 2 milhões para a saúde. Isso não significa nada. É difícil a gente entender o que significa 2 milhões para a saúde. Mas, assim, ao invés disso, provoca a reflexão de dizer assim, tantas famílias serão atendidas por ano, né? Você sabia que você precisaria andar tantos quilômetros para poder ir para um oftalmo e agora você tem aqui dentro do seu bairro? Ou você tem... Sabe essas reflexões no sentido da provocação, da pessoa conseguir mensurar o que o trabalho significa. E isso é uma dificuldade que o político tem, que eu acho que é uma coisa assim de repetição, que um vai olhando a história do outro e a gente olha o político quer fazer igual e o político fica sem referência. Cara, mostra quantas pessoas, quantas histórias, os primeiros atendidos, para de ficar colocando aquele 2 milhões imenso. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, como é difícil entender. E olha, não é só para quem é pouco estudado, não. É porque é difícil a gente mensurar a gestão pública. 2 milhões de insumo para a saúde é muito insumo. Dá alguma coisa ali, ó. Por exemplo, máscaras e luvas. Dá muita luva e muita máscara. 2 milhões para fazer uma obra não é nada. Nada. Então, até a pessoa... 2 milhões, vamos colocar dentro da saúde, para comprar um aparelho, tem aparelho que você não compra com 2 milhões. Então compra só um, você não consegue equipar uma UBS com 2 milhões. Então, você está vendo como é complexo mensurar? E o cara quer bater no peito que ele enviou 2 milhões. Isso significa o quê para o eleitor? Nada. É uma vaidade sua, que você conseguiu enviar 2 milhões, mas quantas pessoas, quantas vidas, quantas histórias, quantas distâncias isso diminuiu? Quantas pessoas deixarão de sofrer? Isso significa o quê em relação às dores históricas dessa pessoa? Isso é ser provocador. Sim. Né? Não é ser um provocador do TikTok, é ser um provocador de verdade, profundo. Fiz uma capacitação para os vereadores da minha Câmara, justamente essa questão de oratória parlamentar, né? E curioso, esse exemplo que você usou de emenda, de card de emenda, que eu acho uma bosta, inclusive, 2 cards que me tiram completamente do rumo, assim. Card de valor de emenda, tanto para quem envia quanto para quem recebe, e card de aniversário de cidade. Puta que pariu. É a foto do político de braços cruzados, com a foto da cidade no fundo, a idade da cidade, parabéns cidade. Eu acho uma bosta. Os políticos não conseguem desapegar desses conteúdos. É um apego, é um sofrimento para eles se entenderem políticos sem esse tipo de conteúdo. A maioria ainda não conseguiu se desvencilhar desse tipo de conteúdo. O que eu falei para os meus vereadores é o seguinte: quando vocês forem fazer uma comunicação de emenda recebida, sejam objetivos no nível de transformação daquela emenda. Então, se você tem um vereador que tem um trabalho muito forte no social, por exemplo, traduz em quantidade de cesta básica, só para que a pessoa consiga dimensionar. Então, ó, a
recebi 100 mil, assim, as emendas que a gente recebe aqui, mas você está falando de 2 milhões, a gente recebe 100 mil, 200 mil, é um negócio assim que pra gente é uma mudança de realidade. Sim, pelo tamanho da cidade, né? Mas o que é que significa na realidade, né? Esses dias o cara falou assim, nossa, o fulano trouxe 100 mil de asfalto. E, gente, você sabe o preço para fazer asfalto, você vê o quê? De caro, com 100 mil você não faz uma rua, cara. Sim. Então, assim, você acha que É com o que 100 eu mil te, você é vai o que eu te falei. 100 Tipo mil assim, para a saúde. 100 mil em livros para uma cidade pequena é uma coisa, 100 mil para uma ponte não é nada. Então, é difícil, né, o cidadão mensurar isso. Você tem que transformar isso em algo tangível. Exatamente. Se é da saúde, fala quanto que de remédio vai ser, quanto de insulina você consegue comprar para esses 100 mil, quantos dias de médico você consegue pagar para esses 100 mil, e aí entrega para a população algo que ela consiga falar, pô, que trabalho foda que o cara está fazendo. Todo trabalho, toda a produção legislativa, ela tem que passar pelo que está transformando na vida das pessoas. Se o teu trabalho, e assim, eu trato muito com o poder legislativo, se o teu trabalho, enquanto vereador, enquanto deputado, não transforma a realidade daquela localidade, seu trabalho não serviu de absolutamente nada. Olha, a nossa agência é especializada em sucessão e em reeleição. E a gente percebe como essa dificuldade é tão profunda, é tão profundo que a gente está falando aqui, que às vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre o que fez, né? Nem o que vai prometer. Então, uma pessoa que vai para a reeleição ou que vai indicar um sucessor, a gente tem que pensar muito bem, porque as dúvidas são muitas sobre como falar sobre coisas que já existem. O mais difícil é ter o resultado. O cara tem o resultado e não sabe falar sobre isso. Olha só como isso é profundo. Muito na hora de transferir voto, né? Em caso de sucessão. Demais, até porque a transferência de voto ela é ainda mais difícil do que a reeleição. E tem um ponto, a reeleição ela é feita para reeleger, o índice de reeleição é alto, sim, mas ela é uma campanha muito dura, porque até quem vai votar, ele já tem uma análise dura para fazer sobre o que foi feito. Então, é uma campanha feita para realmente um balanço muito duro, né? A frase que você usou, que eu achei ela extremamente inteligente, muita gente não compreende isso. E a gente vai sempre cair no porquê e o que vai ser criado de conteúdo. Toda campanha é uma campanha de mudança. Toda campanha é uma campanha, inclusive a de reeleição. Reeleição, porque assim, não, mas se eu falar de mudança, eu vou estar. É tão raso, é tão simplista você achar que falar de mudança é falar que você quer mudar o político, que chega a ser uma burrice, né? Nem questão de. É raso demais. Então, quando a gente fala de mudança, e aí você é especialista nisso, desse modelo de campanha, a mudança é justamente entender que tá bom e pode melhorar. Também é uma mudança. Não deve melhorar. O cara já entra dizendo, olha, eu fiz isso aqui, mas eu sei que ainda preciso fazer mais. Ele mesmo já cria o resultado. O Rodrigo está falando aqui, difícil é para quem não tem técnica. E é mesmo muito difícil, porque a gente assiste isso nas redes sociais. O cara tem resultado. Olha, nós temos acesso, assim, a analisar histórias políticas que o cara tem, uma história muito longa. Muito longa. Ele tem mais de um mandato, a gente conhece pessoas, a gente vai observando cenários e ele tem dificuldade de falar sobre isso hoje no digital. Olha só, o mais difícil foi feito, é ter o que dizer, mas comunicar isso é uma dificuldade muito grande dos políticos. Então, a técnica para fazer isso, ela é tão importante, ela é tão importante. Agora pense, se com as redes sociais, como a comunicação política está atrás da comunicação empresarial, a comunicação de influência, como ela ainda é desconectada, ela ainda é meio de sem jeito, eu observo isso. E você ter essa técnica, muitas vezes, é desvencilhar, é simplificar, é oferecer, olha, tá aqui, isso foi feito, foi por você, para você, o resultado é esse. E aí já coloca uma coisa de hoje, coloca uma coisa de ontem. E sobre essa questão da mudança, toda campanha é sobre mudança. Quando você faz uma campanha, eu já passei por esse trauma, de fazer uma campanha em que você entrava na cidade, até o final da cidade, tudo que tinha feito, pintado, bonito, foi o prefeito que fez. E ele perdeu. Eu fiz uma campanha assim,
Eu perdi essa campanha e isso foi uma grande lição, porque eu queria muito entender por que isso tinha acontecido. Não fazia sentido. E me deu esse justo sentimento da ingratidão do eleitor. Como o povo é ingrato. Mas sabe o que que é? É porque você nunca pode ficar reafirmando que é tão bom a ponto de que merece continuar. A pessoa, ela pode desejar continuidade, mas ela quer ouvir mudança. O que isso quer dizer? Se você já me deu tudo que você tinha para me dar, Você não tem mais como é que vai ser os próximos 4 anos? Eu quero mais, eu quero outras coisas. Se eu colocar uma outra pessoa que chegue com sangue no olho, eu vou ter tudo o que você me ofereceu de bom, eu vou ter em você, você fez, e eu posso colocar uma outra pessoa que tem outras ideias e vai me dar outras coisas. Então é por isso que o sentimento de mudança tem que perseverar, por mais que inconscientemente o eleitor queira continuidade. O eleitor não gosta de mudar, porque ele tem medo de mudar para pior. Mas ele se sente com o ego fortalecido e ele se sente bem com o poder do voto na mão, que ele quer mudança. Mas existe uma outra questão, ainda mais nas cidades do tamanho que eu trabalho. Meu escopo é assim, são cidades até 25, 30 mil eleitores. Então é muito pequeno mesmo. Historicamente falando, os segundos mandatos são muito ruins. Porque o cara entrega tudo no primeiro, ele sobe a régua de produtividade política dele, e no segundo, o pessoal diz que ele quer recuperar o que perdeu no primeiro. Então, o segundo mandato costuma ser muito ruim. E aí, a nível de sucessão, estraga tudo. Ou em cidades grandes, o que eu vejo muito, por exemplo, é o cara fazer um primeiro bom mandato, se reelege, e no meio do segundo mandato vai alçar um outro voo, vai para governo, vai para senado, vai para deputado, vai para qualquer outra coisa. Escalando, né? Exatamente. E aí, sei lá, eu sempre vou acreditar que o eleitor não é besta. E vai entender que precisa de algo mais, precisa de um afago ali a nível de entrega. E se você vai falar de mesmice, não, a cidade está ótima, a cidade está maravilhosa, a cidade está perfeita. Então, a cidade está do jeito que você podia entregar. Eu quero um pouco mais do que isso. Eu concordo plenamente com você. E aí, quando o prefeito tem, vamos falar aqui de um prefeito como exemplo, quando o prefeito vem com essa proposta de que eu fiz, mas eu ainda quero oferecer agora uma mudança, que eu mesmo estou oferecendo, ele já fez uma vacina poderosa contra qualquer discurso da oposição, porque quando o eleitor pensa mudança, é muito mais confortável de pensar a mudança do prefeito do que pensar a mudança de uma pessoa que nunca foi prefeito. Então ele tem que trazer tudo que ele fez e já trazer essas propostas no sentido de que, olha, eu sei que ainda falta muito, eu sei que a necessidade da cidade era maior do que em 4 anos eu consegui fazer, e eu já tenho outras coisas para a cidade, eu já pensei em outras coisas, com coisas melhores, maiores, um desenvolvimento ainda maior. E aí o eleitor, o desejo dele de mudança, que não é profundo, mas ele é um desejo social, ele é sanado com a mesma pessoa que fez o último mandato. É interessante isso, né? Assim como quando vem o outro. Olha, eu fiz, mas eu tenho uma outra pessoa, eu fiz por 2 mandatos, mas tem uma outra pessoa que ele vai fazer melhor, ele vai continuar desenvolvendo novidades. Agora, quando se consolida o sentimento de continuidade, porque eu fiz muito bem, seja grato e me coloque de novo, não é legal. O eleitor, ele te dá essa lição e ele dá essa lição bem dada, que você disse tudo. O eleitor não é bobo. Ele não é bobo. A gente, enquanto produtor de campanhas, assim, tem que aproveitar esse lado de que o eleitor não é bobo. Vou te dar um exemplo. A minha campanha não tinha digital aqui da minha cidade, mas a campanha que era contrária tinha peças muito boas. O marqueteiro, inclusive, é um conhecido meu que é muito, muito bacana, muito bom de serviço. Só que, assim, eles tinham uma infelicidade de algumas coisas que eu ficava, puta, não acredito que os caras fizeram essa merda. Uma vez foi criticar um lugar que não tinha iluminação pública. Uma CDHU nova que estava fazendo não tinha iluminação. Cara, eles foram fazer a peça deles criticando isso aí no dia que estavam instalando os postes. Então, ao fundo, os caras falando que não tem luz, não sei o que lá, e no fundo os caras levantando os postes de iluminação. Aí, assim, qual que é o meu trabalho? Eu recortava aquilo ali e falava, grupo, vai, como
não tem, os caras estão colocando, não sei o que lá. Aí a oposição foi, bateu numa placa assim, isso aqui, ó, não tá meu nome na placa, mas fui eu que consegui no meu mandato. No dia, aí foi uma das pouquíssimas peças que surgiram na campanha nossa. No dia seguinte, meu prefeito foi lá e falou assim, ó, pegou assim, vou até pegar o paninho aqui. Chegou com um paninho na placa assim, respeita nosso trabalho. Sai fora. Porra, viralizou até nas cidades vizinhas, entendeu? Tudo no WhatsApp, ele foi parar no Facebook, mas não no nosso. E aí que tá. Se você tem um trabalho de melhoria, se você tem um trabalho que você vai dar continuidade e dizendo que vai ter mudança, porque a gente mostrou, sei lá, 38 obras que foram feitas nos 4 anos e mais 30 que a gente quer fazer nos próximos 4. Então existe um movimento de mudança que favorece a reeleição e como isso foi produzido no mandato, obviamente o eleitor vai se sentir seguro de que aquilo pode ser uma realidade para o município. Porque quem está é a única mudança possível mais segura. Qualquer mudança fora de quem já está, que o eleitor já conhece os defeitos, já conhece as qualidades, já se magoou, já perdoou. Qualquer pessoa fora disso é uma mudança já perigosa, mas a mudança que está ali, que já estava no mandato, é uma mudança segura, dentro do que a pessoa já conhece. Isso é muito emocional, isso é muito psicológico. Então, a campanha mais inteligente que pode existir é sempre da mudança, sempre. A gente sempre está oferecendo mudança. E a Arcadium vai estar aí para oferecer mudança para todo mundo. Muito. Nós temos uma mentoria muito especial que nós estamos trabalhando duro nessa mentoria. A nossa empresa está se estruturando muito rápido, é uma surpresa e tem muito a ver com os nossos colegas de confiança, gente que ensina muito, gente que mostra muitos caminhos para nós, e nossa experiência também. O Rodrigo é um profissional muito experiente, eu já também tenho algum caminho aí que eu cumpri e tenho muito a aprender. Então, tem nos surpreendido, e a Arcadium, ela traz muito essa clareza sobre reeleição e sucessão, e a nossa mentoria vai ser muito para prefeitos e, em especial, secretários de comunicação ou aquele assessor especial que faz esse trabalho. A gente sabe que tem muitas cidades que não existe o personagem secretário de comunicação. Cara, mas tem. Não existe nenhuma cidade. Ele não tem esse nome, mas ele é um assessor especial de comunicação que faz esse trabalho tão importante. Então, nós focamos nessa mentoria, que vai ser lançada logo, muito fora do que a gente está acostumado por aí, vai ter um ambiente criativo muito, muito profundo, é uma realidade paralela que a gente criou para colocar essas pessoas dentro dessa realidade. Você sabe disso, né? Você viu o protótipo e tal. E aí, o que acontece? Você realmente se sente transportado para o reino. E como um rei pode ser amado pelo povo e marcar a história desse povo, marcar a memória desse consciente coletivo. E como se faz isso? Então, a gente decidiu criar um universo em que o rei é o prefeito. E o secretário de comunicação está ali, a equipe de comunicação está ali. Dentro desse universo, a gente mostra a realidade. Então, é mais fácil. Vai ser assim, meio gamificado, vai ser muito inspiracional. Eu estou amando trabalhar nesse projeto. Acho que vai ser uma coisa muito, muito incrível. E a nossa agência, ela tem muito esse sentimento, esse pensamento de como fazer da comunicação da prefeitura, da comunicação do prefeito, a sua pré-campanha. Sabe por quê? Porque eu quero falar uma coisa aqui. Cara, você venceu uma reeleição, você ainda tem que vencer bem. Você não pode vencer. Quando você vence a primeira vez, que você vence assim, ó, por 30 votos. Gente, é uma alegria imensa. Nossa, ganhei. Cara, quando você está numa reeleição ou numa sucessão, você tem que fazer muito bem feito, porque aquilo não pode te fazer perder capital político. Sabe por que são campanhas tão caras? Porque não tem um trabalho anterior. Sabe por quê? Porque a pessoa tem muito a perder. Ela tem tudo a perder. Você já pensou perder uma campanha, como eu tive essa experiência de ver um prefeito bom, trabalhador, perder numa reeleição?
Como eu te falei, foi uma experiência, minha única vez que eu perdi, foi muito dolorosa, que eu fiquei dentro da cidade, eu era amiga do prefeito, eu gostava, eu achava o trabalho dele o máximo, eu via ele acordando 5 horas da manhã. Então, assim, eu sabia que não fazia sentido, mas eu entendi, ele não ofereceu mudança. Olha só a perda de capital político que essa pessoa tem, brutal. 4 anos sendo perseguido, tendo a família perseguida, tendo a privacidade invadida, trabalhando de dia e de noite, e justiça, e Ministério Público. Para você perder esse capital político, cara, isso é muito difícil, é muito doloroso. Então, é a campanha que mais o concorrente tem a perder. Mais aquela pessoa tem a perder. Então, a gente se especializou nisso, nós estamos criando vários métodos em relação a isso, sobre sucessão, sobre reeleição, e a Arcadium está indo muito bem, graças a Deus. Esse trabalho de vocês é fundamental. Eu sou meio contra case, assim, eu não gosto, não sou muito fã. Mas isso que você está falando é muito real, porque eu trabalhei numa reeleição, tá? Um município de 5 mil eleitores, 4 mil e poucos eleitores. E a primeira eleição, a prefeita ganhou por 5 votos de diferença. E a festa foi imensa. Mas foi muito louco, porque é o seguinte, a galera que estava na situação já estava com os carros enfileirados para sair de carreata. Nossa! Agora que for dar ligar, meu, para, sai todo mundo dos carros, pelo amor de Deus. Perdemos. E aí, assim, foi uma festa absurda. Só que é uma margem muito pequena. Muito. E aí o que acontece? Eu não posso ir para uma reeleição com essa mesma margem. E aí, quando eu não tinha dinheiro para a qualitativa, tá? E aí eu fiz esse esquema do formulário e tudo mais e tal. Ah, o do formulário foi nessa campanha. Em todas, tá? Eu não tinha dinheiro para nada em nenhuma. Mas nessa específico, sabe qual que era a maior queixa das pessoas? Que o atendimento dentro da prefeitura era ruim por parte dos assessores e secretários. E aí, assim, a gente chegou básico, né? Nossa campanha, essa prefeita, ela era a prefeita com a maior quantidade de obras per capita dos 850 e tantos municípios de Minas Gerais. Ela tinha mais de 82 obras no município. É muita coisa. Para um município desse tamanho, de 4 mil, 5 mil pessoas, é uma transformação da realidade absurda. E isso não se traduzia em voto de maneira alguma por conta da péssima comunicação dos secretários. E aí, assim, era tão ruim que eu não tinha como criar conteúdo baseado no que o secretário me trazia. E aí, assim, tudo que eu soltava acabava meio que flopando. Por quê? Porque o povo não sentia que era verdade. Era tudo muito no técnico. Era um secretariado que se dizia técnico demais, entendeu? E era muito complexo lidar com isso, tanto que com essa quantidade de obras, essa prefeita tinha, na primeira pesquisa que a gente rodou, ela estava 11% atrás. E 11% do município desse tamanho é muita coisa para virar. E aí a gente virou, e aí colocamos quase 300 votos de diferença na eleição. Mas passou o quê? Excluí o secretariado da comunicação, da criação de conteúdo, e comecei a trabalhar só com depoimento, Márcia. Só depoimento de quem teve a vida transformada. Só tinha depoimento. Para corno ainda falar assim, não, essa campanha está muito fria. Mas tudo bem. Ganhamos, passamos lá, não dou nem bom dia para aquele povo mais. Sempre tem, né? Sempre tem. Normal. Será que é primo da pessoa, parente da pessoa, não? Claro! Sempre. Então, de fato, se você não tem o secretário com uma comunicação muito afiada, entendendo que ele é a última barreira entre o político e o problema, você não consegue dar tração nesse processo de reeleição. E, inclusive, uma frase que eu utilizo logo na introdução do livro que eu estou terminando de escrever é de um cara de uma cidade perto dessa que ele dizia para mim o seguinte: prefeitura sem povo não é prefeitura. E a prefeitura desse lugar parecia um escritório de contabilidade. Não tinha ninguém dentro. Muito. Tanto é que a nossa mentoria nasce agora porque nós temos uma convicção muito forte, eu e o Rodrigo, que para você fazer um conjunto de posts virais, não é tão difícil e não precisa de tempo. Em pouco tempo você pode viralizar se você tiver esse objetivo. Que no meu caso, eu vou deixar bem claro, nunca é o meu objetivo, tá? Nunca é a minha proposta de trabalho para comunicação política, nunca é.
Só que ser visto, ser reconhecido, ser respeitado, sim. Ser um viral, não. Porque eu sei que para isso existem implicações que muitas vezes, quando o efeito rebote volta, tu tem que contratar um outro profissional que não foi esse que trabalhou sua viralização para poder gerenciar os desgastes que isso. Por que que a gente está lançando essa mentoria agora? Porque a gente tem certeza de que comunicação sólida, que está preparada para competir ou para apanhar e resistir e continuar crescendo, ela precisa de tempo. Ela não é um impulsionamento feito, ela não é um viral, ela não é 10 virais, ela precisa de uma construção, de uma repetição. Porque como narrativa, gente, nome é repetição. Então, repetir, ter coragem de repetir em card, em vídeo, através de um personagem, através de um conjunto de imagens. Essa repetição ela é muito importante para consolidar as ideias que você quer. Então, por isso que a gente fala que não existe mais. Gente, se existiu até pouco tempo, não existe mais pré-campanha de 3 meses, mais um mês de campanha. Isso não existe mais. Para você conseguir uma oportunidade, uma campanha vitoriosa num cenário desse, tem que ser um cenário extremamente detonado, que não tenha um nome mais ou menos. Se tiver um nome mais ou menos mais sólido, o povo vai rir, vai viralizar, vai comentar, vai ser o trem, o povo vai querer ver a fogueira tomando conta de tudo, o circo pegando fogo, mas ela vota em quem oferece mais solidez. Por que que tantos deputados que são eleitos pelas redes, de forma viral, polêmica, tal, eles não vencem para suas cidades, para prefeitos? Por quê? Porque o eleitor aceita te colocar lá na Assembleia Legislativa, porque você é viral, porque você é polêmico, você fala mesmo. Para fazer gestão das coisas dele, ele não te E o elege. quanto de gente, Márcia, que está indo para o caminho da hiperedisposição e está tendo mandato derrubado? Demais! E é uma coisa que eu venho falando há muitos anos. Se eu procurar vídeos lá atrás, 3 anos eu falo isso. Quem mais tem dificuldade de manter mandatos, terminar mandatos ou te reeleger é quem foi eleito 100% por rede social. Não tem política, não tem solidez política, não conhece o eleitor. Fica aqui sentado falando mal dos outros, mas aí quando vai para o bastidor, que ele encontra a política, ele não sabe fazer política. Porque você vira um político de opinião, não de solução de problema. Eu acho que a opinião é válida para você engajar para a tua base, para você mostrar posicionamento, que o político tem que ter posicionamento. Só que o político que vive só de opinião não vai a canto algum. Ele tem que ter essa entrega de solução. Vou dar um exemplo muito breve aqui de um deputado aqui da minha região de Presidente Prudente, que ele está no 11º mandato. Gente, Isso que ele teve um mandato de prefeito ainda e ficou 8 anos inelegível. Aí você acha que ele tá bem? Cara, toda vez que ele entra, ele vai. será que é sólido? É isso que a gente está falando, é solidez, é muita solidez, uma pessoa dessa construída. Quanto viralizou até hoje? Nenhum. Tô desesperado com a rede social daquele homem, mas, pô, eu vou ensinar o quê para ele se ele tá 11 mandatos? Eu não consegui ser eleito vereador na minha cidade, vou ensinar o quê? Vou ensinar o quê pro cara? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da Arcadium desse projeto de novo, para a gente encerrar e deixar aqui se tem uma previsão dessa mentoria, o quanto isso está sendo válido para você e o quanto você acha que isso vai impactar no mercado. E assim, eu tenho todas essas respostas, mas eu quero ouvir de você. A mentoria vai sair em breve, ela está caminhando muito bem, a gente está fazendo, como eu falei, é um universo paralelo para que as pessoas entrem e realmente se sintam assim numa cidade incrível em que existe o rei, existem os seus arcanos, existem as pessoas de confiança, os muros que a protegem, as armas que se usa para combater o mal, né? E a gente pegou todo esse significado de um universo extraordinário e nós fizemos uma mentoria muito profunda, com muito dado, com muito conteúdo, com muito passo a passo, com oportunidade de cada mentorado traga a sua realidade e aplique.
Você começa a aplicar durante a mentoria, a gente não quer oferecer nada além disso, de algo muito aplicável. E olhando para um futuro muito próximo. Então, você já começa a trabalhar a sua pré-campanha. O secretário de comunicação já começa a usar a comunicação de outra maneira, que é uma arma poderosíssima que está ali disponível. E às vezes, sabe o que eu vejo? O secretário fica olhando para o universo de uma cidade média, ele fica olhando para um universo longo, distante, tem que contratar alguém de IA, tem que contratar alguém muito fera, com uma plataforma cara de WhatsApp, e ele não está usando o que ele tem disponível. Esse desperdício é algo muito notável, muito real. Então, essa mentoria tá para sair, a gente vai falar muito sobre ela, o Rodrigo vai participar aqui com você também. E a Arcadium é uma agência com o objetivo de trabalhar com, com projetos de reeleição e de sucessão. E projetos de reeleição e sucessão, eles não surgem virais, eles não surgem do nada, eles não surgem das carências das pessoas, eles são projetos sólidos de quem tem muito a perder, de quem já é vitrine, né? De quem também já é vidraça. Então, que recebe muita pedrada, muita gente querendo destruir aquilo. Então, você tem que ter profissionais que também têm uma estrutura sólida para poder trabalhar essas realidades. E Arcádio é um sonho assim, realizado. O Rodrigo é um profissional extraordinário, fora do normal. É a pessoa assim, eu falo isso com muita tranquilidade. E todos os profissionais que eu já aprendi tanto, com tanta gente maravilhosa, mas assim, inteligente igual o Rodrigo, eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca conversei com alguém que fosse tão inteligente quanto ele. Não, ele é muito inteligente, é uma pessoa também muito coração, muito bom de trato com as pessoas, que sente muita realidade do eleitor, sabe pegar números e transformar isso em algo emocional, sabe? E é uma pessoa muito especializada em pesquisas. Então, assim, arquétipos, trabalhar com um profissional que tem o conhecimento de arquétipos como o Rodrigo tem, para mim, que sou especialista em produção de conteúdo estratégico, é uma... Cara, eu voei, né? Porque é muito bom. Aí ele cala a boca, eu sou só mais uma. Ninguém cala minha boca, você sabe, né? Que as mulheres pequenas são as que menos calam a boca. É impossível alguém calar a boca das mulheres pequenas. E aí o que acontece? E aí eu trago essa parte que você começou essa conversa falando, que é parte do campo, das ruas, da estratégia para poder entender o que as pessoas estão dizendo, qual é a linguagem melhor de dizer isso, como gerenciar as equipes para que as coisas aconteçam logo. Então, eu coloco para acontecer mesmo em cima desses dados e nada de braçada, né? Tem um profissional que te oferece essa estrutura para mim, e aí eu faço conteúdo, coloco aqui para andar, já vou metrificando os resultados, porque eu sempre digo uma coisa. O Rodrigo dizendo, ninguém cala a boca de uma potência como você. Não precisa, a minha não precisa calar, não, já estou de boa aqui. Eu sempre digo uma coisa, se você tem um plano, aí você também falou isso nessa live, eu vi a tua expertise em relação ao mercado. Se você tem um plano maravilhoso, estratégico, lindo, com dados, com referências internacionais, nacionais, você não consegue colocar isso na rua, você não tem nada, você só tem um plano para uma gaveta. Então tem que ser executável, tem que ser tangível, tem que ser. E eu sou a pessoa que trago essa carga para a dupla. E tem dado muito certo, viu? Graças a Deus eu convido as pessoas para seguirem a Arcadium, arcadium.ag, seguirem a Neuropolíticos também, que o Rodrigo vai falar muito sobre arquétipo lá, ele é especialista nisso. E essa é uma agência que nasce, assim, realmente muito com tudo de melhor que a gente traz das nossas experiências, né, individuais. E aí, rapidamente, a gente tem se surpreendido como a coisa tem evoluído, tem voado, viu? Graças a Deus. De acontecência. Ai, eu amo essa palavra. Eu amo neologismos, né? E, Ailton, obrigada, gente. O Ailton é um profissional da comunicação política aqui de Goiás, que eu gosto muito. Ele é super talentoso, ele compõe jingles, ele é um artista e muito bom em comunicação, muito experiente.
E ele fala, Márcia, não tem nada de pequeno, é gigante. Obrigada, meu amigo, aprendo muito com você também. E essa empresa nasce assim, Vou mandar pra como... você. E a gente sempre conversa, eu e o Rodrigo, que nós somos técnicos, né? Muito técnicos, cada um na sua especialidade. Me especializei em conteúdo para o digital, em construção de narrativas para o digital. Pego todos esses números e construo histórias que não fiquem esburacadas, não fiquem facilmente atacadas. Mas a gente sempre fala que tem uma coisa que a gente não perdeu e isso a gente tem muito parecido. Acho que é por isso que essa parceria nasceu, que é a capacidade de sonhar. A capacidade Então a gente de sonhar é a sabe que capacidade de produzir coisas que são realizáveis. Eu acho que o grande diferencial de vocês é entregar algo que seja real a nível de entrega mesmo. O que vocês estão produzindo, o que vocês estão construindo, para quem vai ser impactado com isso, certamente vai ser um transformador de realidade. A produtividade da pessoa, a profissionalização daquele ente público que vai ter acesso a essa mentoria de vocês, eu não tenho dúvida alguma do quanto isso vai ser transformador. Parabéns demais para vocês. Eu sempre falei que vocês dois juntos é um negócio absurdo. São talvez os dois profissionais que eu mais admiro no mercado, pela capacidade técnica e pela humanidade que vocês têm, e pelo respeito que vocês sempre me trataram. Então, assim, eu sempre falei para você que a questão do sucesso de vocês é questão de tempo e pouquíssimo tempo. Isso está se traduzindo a e você tem real. uma palavra, né, que é só uma questão de acontecência. Eu acho essa palavra extraordinária e para mim ela já existe, ela está certa, ela faz parte do meu dicionário. Que o Ed falou assim, nossa, o sucesso dessa empresa é só uma questão de acontecência. Eu falei, gente, essa palavra tem que existir. Eu roubei essa palavra de uma música, depois eu te mando a música. Mas é É muito. verdade. E nós estamos muito felizes e sem vergonha de sonhar, porque cada projeto político é um sonho. Cada projeto político de um vereador que seja de um deputado, é um sonho. Eles se dedicam muito porque tem muito sonho ali, tem muito desejo empregado, tem muitas madrugadas, muito dinheiro, muito momento com a família que foi cancelado para aquela pessoa estar ali. Então, a gente também sonha muito com a nossa profissão, senão a gente não aguenta, né, Ed? Não conta, não. O Rodrigo é super experiente, eu também já tenho 13 anos nessa área, só fazendo isso, não mudo de área, só faço isso. Então, se você perde a capacidade de sonhar, você perde a capacidade de oferecer sonhos para as pessoas. E campanha é só esperança. É só esperança. Olha, se a pessoa ficou magoada com algum erro, que toda gestão tem erros, mas se você conseguiu despertar de novo a capacidade dessa pessoa sonhar, você levou. E aí a pessoa reclama, ela critica e ela volta, porque você despertou a capacidade de sonhar. E é uma coisa que eu tenho, que o Rodrigo tem, e a gente tem sonhado muito com essa mentoria e com essa empresa, com essa nova visão assim de ver as coisas na comunicação política, que é a Arcádio. Eu só tenho a agradecer. Poxa, eu nem vi a hora aqui, ó. Olha, Eu amei sua blusa azul, Arcádio. Eu adorei. Eu vim vestidinho de Arcádio hoje, inclusive, aqui de azulzinho. Você tá de Arcádio, eu adorei essa ideia. Obrigada pelo carinho que você tem com a gente. Muito a disponibilidade do teu tempo. A gente ficou 2 horas conversando aqui. Você estava lá quando essa junção começou a nascer, que foi no Compol passado. Foi, você estava lá com a gente, que a gente tomou sorvete e começou a conversar sobre ideias. Raquel vai participar também. Raquel também está com agência, né? Ela tá sócia com uma advogada, Larissa, de Salvador, e com o Matheus. E ela é muito boa, ela é muito legal. Então ela vai participar aqui também. Eu quero trazer muita gente aqui ainda para conversar, porque é bom a gente trocar ideia. Eu amei essa iniciativa. A gente se vê muito pouco, a gente fica dependendo de congresso, fica dependendo de palestra. E, pô, como você sabe, eu tô operado, né? Eu tô aqui com o meu andadorzinho aqui do lado, porque eu preciso ir pro Compol sem muleta, né? E a gente vai se ver no Compol, a gente vai se encontrar, a gente vai tomar um sorvete. E, pô, eu agradeço muito a tua disponibilidade, a tua inteligência, a tua entrega é sempre excelente, independente do contexto. Sabe que eu sou teu fã. Ficar aqui rasgando cedo, a gente vai até meia-noite.
Mas o legal é que a gente rasga a seda no privado também, não é só aqui. Não, Então é verdade, né? sim, sem dúvida. No privado é que é mais engraçado ainda, que a gente dá risada. Olha, eu só quero te falar que a sua palestra no ano passado marcou muitos profissionais. Eu viajo, você sabe que eu faço outras palestras em outros lugares, encontro profissionais e sempre o seu nome surge assim como uma boa surpresa, sabe? E aí eu estou ansiosa para assistir a sua palestra no próximo Compol. A Raquel eu encontrei no campo, uma profissional maravilhosa. A gente se conheceu lá junto com o Rodrigo. Olha só quanta coisa aconteceu de lá para cá, não tem nem um ano, né? Para você ver como o nosso mercado é carente de profissionais de qualidade e como ele responde bem a esses profissionais. Em um ano, todos nós rendemos muito, fizemos coisas incríveis, projetos incríveis. E eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, ser a primeira a inaugurar essa ideia. Eu quero participar, aprender mais aqui com as pessoas que você vai trazer. Tanta gente boa. Obrigada, viu? Você é muito especial. A Luana tá aqui, comentou agora, foi sensacional. Luana, ela tá entrando no mercado também, ela trabalhou nas campanhas comigo, todas, né? Ela que me incentivou, inclusive, a abrir o Instagram, porque eu não tinha o Instagram até... Isso que é muito foda. Até fevereiro do ano passado, eu não tinha nem Instagram. Sim, eu lembro que era o nome que lá eu te falei que pedi para trocar. Aí Não, você demorou, trocou. troca essa porra, né? Você não vai ser assessor para sempre. Só que você vai ser o Ed para sempre. Para mim é óbvio que você tem que trocar o nome. E eu lembro esse dia, o Rodrigo trocou essa ideia comigo lá no shopping, né? E eu cheguei no hotel, que tava todo mundo lá no Buick, né? Uhum. E eu tava na puta que pariu sozinho lá do outro lado. E aí, que eu não conhecia ninguém, né? Eu cheguei meio avulso no rolê. Aí Saiu de lá cheio de amigo. eu cheguei no hotel e liguei pra minha irmã. Falei, cara, a gente precisa mudar o nome do meu perfil. Eu conversei com o Rodrigo. O Rodrigo é um cara, isso, aquilo. Comecei a falar. Ela falou, porra, faz muito sentido o que ele falou, vamos trocar. E eu troquei lá ainda. E a merda foi que eu troquei, eu levei um bolo de cartão de visita, tudo com a... Cara, eu cheguei no hotel, eu juro, eu cheguei no hotel e joguei fora. Eu joguei fora, cara, não faz sentido. E eu acho que o grande lance é essa liberdade que a gente tem um com o outro, assim, com esses profissionais mais próximos, que se tornaram amigos, num mercado tão competitivo e tão cheio de vaidade, a gente tem a liberdade de criticar o trabalho do outro, sabe? E, assim, o Rodrigo me mandou um manifesto da Arcade, falou assim, cara, lê e vê o que você acha. Sim, sim. E tem uma carga emocional muito grande, é um trabalho que vem do coração, é importante para nós. Isso é muito foda. Então, assim, eu agradeço muito pela sua disponibilidade, pela entrega aqui, por estar presente. E, por enquanto, até junho. Vai que no meio do caminho tem algum outro rolê aí. Ah, eu espero, vai ser um prazer te ver logo. Mas se não até junho, eu espero que você. Eu espero que você esteja já sem muletas, que você se recupere logo, que você se recupere 100%. Eu vou falar para você o seguinte: eu fui praticar um esporte para relaxar, cuidar da saúde, desestressar. Eu me machuquei e tive que operar e estou estressado. Então, esporte não é bom para ninguém, não faça. Não, vai dar tudo certo. Logo, logo você vai estar bem. A gente vai estar tomando nosso sorvete lá naquela sorveteria que a gente tomou sorvete há um ano. Então, e a minha irmã acho que vai junto. Eu já falei para ela comprar as passagens dela, não sei se ela comprou ou não, mas a Luana vai Ai, comprar. que ótimo. Então ela vai ver como é que é. Tudo louco. O pessoal desse mercado. Filha da puta de novo. Ai, Ed, muito bom, né? A gente realmente está renovando as nossas esperanças. Eu sempre falo uma experiência que eu tive, que é o pior conselho, o conselho mais idiota que eu já recebi em toda a minha profissão foi: vocês não estão nesse mercado para fazer amizade. E né, um marqueteiro tipo, entrou e falou: olha, gente, vocês não estão aqui para fazer amizade. Se não fossem as nossas amizades, né? Pessoas que confiam no nosso projeto, pessoas que conhecem o nível de entrega, que indicam, que falam sobre o nome. Todas as vezes que você compartilha algo meu, não passa em branco. Sim. Eu penso, nossa, você compartilhar uma coisa de uma pessoa da sua área, você está chancelando que você confia no trabalho dela, no que ela está dizendo. Então, se é tão importante a gente somar forças, como o nosso mercado tem ganhado com essa iniciativa, né? E aí, nesse ponto, Marcelo Natali é um espetáculo. E não tem ninguém melhor que ele. Não existe ninguém tão generoso, com senso de comunidade que esse cara tem. É uma coisa... Ele mudou, unindo as pessoas, abrindo o caminho para a network, ele mudou o cenário.
E essa honra ele tem. Tanto que eu conheci o Rodrigo através dele, te conheci através dele, conheci a Raquel através dele, vou conhecer a Lu através dele, e a gente vai fechando parcerias importantes. O Marcelo, eu sempre falo para quem for. O Marcelo foi o cara que mudou a minha percepção, meu jeito de ver política, do mercado como um todo. Eu tinha, sei lá, 110 seguidores, não que eu tenha muitos hoje, mas assim, eu tinha uns 100 seguidores, estava bem no começo, e ele foi e compartilhou um post meu, e eu mandei uma mensagem, falei, caraca, obrigado por compartilhar. Ele falou, bicho, não para, não para, continua tal. E aí, eu fui nos 2 eventos que eu encontrei o Marcelo, ele me reconheceu, veio falar comigo. Ele me convidou para ir no Reboot, falou, cara, eu tenho um convite, quero que você vá. Eu ia estar em Brasília a trabalho, eu fui no Reboot, e, cara, o Marcelo, sem dúvida alguma, é o pessoa mais generosa que eu conheço desse mercado. Ele fez a diferença, muita diferença no nosso mercado, oxigenou o nosso mercado, uniu pessoas, abriu um caminho de network violento, e eu tenho certeza que muitas campanhas ganharam com esses contatos, com essas percepções trocadas, essas experiências. Todo mundo amadureceu muito, né? E aí, por isso é tão importante eu estar aqui, é significativo ser a primeira pessoa a estar aqui. É muito significativo chegar perto desse 1 ano que eu te conheço, você fazendo esse movimento de trazer pessoas para o seu canal, você mal tinha Instagram, olha só. Você está trazendo profissionais para estar aqui com você. Quem você convidar vai aceitar, achar ótimo. Um monte de gente entrou aqui, saiu, um monte de gente vai olhar depois. Quer dizer, é um movimento que mostra a tua maturidade também como profissional, no sentido de saber que já tem a ensinar. Né? Já tem a ensinar, já tem muito a ensinar. Agora vai pro YouTube, agora tem um canal no YouTube também, né? E... Ótimo, e tá vendo o nível de evolução, né, que a gente viveu esse 1 ano. E assim, e o que eu gostaria de deixar registrado até para minha irmã que está assistindo e para os outros profissionais que estão começando a botar a cara, é que no nosso mercado tem uma máxima que eu carrego comigo. Tem muita gente boa com medo de botar a cara, porque tem muita gente ruim se vendendo muito bem. É verdade. Botem a cara no jogo, arrisquem, entrega o que você tem de conteúdo para entregar, mostre que você tem alguma coisa diferente dos outros para que o seu espaço seja garantido, porque tem espaço para todo mundo. E, Márcia, obrigado. Eu só agradeço. E você tem mais alguma coisa para colocar? Não, quero só te agradecer, te deixar um grande abraço para você e para sua irmã. Agradecer as pessoas que passaram por aqui, que vão assistir depois. E dizer que eu tenho certeza que o melhor está por vir. Eu acho que essa frase, ela carrega uma energia muito poderosa. Então, o melhor está por vir. E virá. Valeu, Marcinha. Obrigada. Valeu, boa noite. Boa noite. Beijo.